Nós estamos começando mais um Caminhos da Gente. Hoje está conosco o Gustavo Silva. Gustavo, é um grande prazer ter você aqui conosco, meu querido. Um prazer, é todo meu. A primeira coisa que eu gostaria de pedir você nessa noite, nos ajude com relação a esse projeto de mostrar histórias que são extremamente relevantes, inspiradoras da nossa região. Hoje está conosco o Gustavo, uma história maravilhosa. Para um pouquinho, curte, compartilha com um amigo e comenta alguma coisa aqui para nós nesse início, tá bom? Deus vai recompensar você. Então, curte, comenta, compartilha. Vamos lá. Nós poderíamos começar falando de queijo, de produção, de cliente, de crescimento, mas eu gostaria de começar antes, porque aquilo que uma pessoa constrói faz sentido é quando a gente entende o que a vida exigiu antes de chegar a algum lugar. A sua história começa com infância simples, trabalho cedo, responsabilidade familiar, Estados Unidos, perda do pai e um recomeço que mudou sua vida. Então, nesse processo, eu gostaria que você me falasse, eu precisei dar um jeito. Quando é que essa frase começou a influenciar sua vida, que você chegou a essa conclusão? Olha, o pastor, a minha vida sempre foi igual a vida de todo coroacense mesmo, da maioria, né? Muito difícil, porque hoje eu tenho 44 anos, então há 44 anos atrás, a vida não era fácil pra ninguém. Não é que hoje seja fácil, mas é que as coisas eram mais difíceis, né? Então, tive uma infância, a melhor fase que eu tive da minha vida foi a minha infância. Foi uma infância sofrida, como de todo mundo naquela época, mas assim, tinha muita criança da minha idade, na época, onde a gente brincava de tudo, entendeu? Meu pai sempre muito trabalhador, nunca deixou faltar as coisas dentro de casa. Assim, nunca passamos fome. Assim, não, se você passou fome, nunca passamos fome. Mas foi uma infância muito humilde. Trabalhava para se sustentar mesmo, não tinha nada, era somente a casa com poucas coisas. Então foi uma infância bem sofrida. Mas foi muito boa a minha infância. Você acha que você precisou e virou adultos antes da hora? Que não, acredito que não. Porque eu vivi cada fase da minha vida, mesmo com toda a dificuldade que a gente tinha. Meu pai é uma pessoa que foi muito trabalhador, então quer dizer, a gente nunca precisamos fazer assim, a gente nunca teve dificuldade para sobreviver. A gente sempre sobreviveu, mas foi com muita dificuldade, igual naquela época era. Então, mas assim, eu tive a minha fase de infância, de adolescência, e tive minha fase jovem. Todas as minhas fases foram boas, mas assim, a infância foi mais sofrida. A infância e a adolescência foi mais sofrida. Depois que a gente começou a encaminhar, mas a adolescência e a infância foi uma coisa bem sofrida, porque, assim, naquela época a gente vinha... Pra você ter uma ideia, a gente vinha a pé, 7 anos de idade, a pé do Lessa, pequeno aqui, que são 6 quilômetros, para poder estudar. Imagina uma criança de 7 anos de idade, nesse frio, às vezes nem chinelo tinha. Na maioria das vezes nem chinelo tinha. E quando tinha que segurar, que o chinelo não podia vir com ele, tinha que colocar na mochila, porque senão ele gastava muito. E a gente sabia que se gastasse rápido, os pais não teriam condição de comprar outro. Então era essa vida. A gente vinha... Quando você olha para trás hoje, com a mentalidade que você tem, você acha que a vida começou a exigir muito de você cedo, ainda menino? Sim, não, ainda criança não, mas na minha adolescência sim, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito doente, então quando a gente foi crescendo, então as coisas foram ficando mais difíceis, porque meu pai, ele sustentava a gente levando banana para Valadares. A gente tinha uma produção de banana aqui, levava todo mês, então o nosso sustento principal era aquele. Só que com o passar do tempo, foi piorando as coisas, então já não tinha mais aquela renda. Então, para se sustentar, meu pai passou muita dificuldade. E daí eu já vi a minha necessidade de ter que ajudar, bem na minha adolescência. Média de 15 anos, mais ou menos, eu já tinha 12 para 15 anos, eu já tinha... Porque sempre ajudei ele lá na roça. A gente, na época de corte de banana, eu sempre ia, quando criança ainda. Mas ia assim, não é que era aquela minha obrigação, eu tinha a obrigação de ir. Eu ia porque eu sempre pensei, não, gente, eu tenho que ajudar. Sempre na minha vida eu tive essa percepção de que eu precisava estar junto e ajudando. E então, com o passar do tempo, as coisas foram piorando. Meu pai sempre foi muito doente.
Então as coisas foi virando aquela bola de neve, sabe? Meu pai começou a endividar e tal. E aí eu via aquilo, porque nas minhas orações sempre eu pedi, oh meu Deus do céu, ajuda que meu pai consiga pagar as contas. Meu pai, eu sempre via ele reclamando com a minha mãe que sempre estava endividado. E assim, não faltava as coisas pra gente comer, mas eu sempre sabia que ele pegava com um para pagar o outro, pegava com o outro para pagar o outro, e aquilo ali ia virando uma bola de neve e até que teve uma vez que a gente ficou muito ruim das pernas mesmo. Aí, mas só que Deus sempre foi muito justo com a gente, muito bom. E mandou o Sidney, que foi um anjo na nossa vida. Olha, como é que era, na verdade, assim, a casa de vocês? Quem morava com vocês? Era quantas pessoas dentro de casa? Né? Como é que começava o dia de vocês? No início, a minha tia morava com a gente. A minha tia e a filha dela. Mas aí depois ela se casou, arrumou um homem, se casou e se mudou. E a filha dela, a Betânia, continuou morando com a gente. Então nós éramos eu, minha mãe, o meu pai, o meu irmão e a Betânia. Desde que eu me entendo por gente, sabe? Aí depois a Betânia começou a estudar aqui na rua à noite, se casou, conheceu o esposo dela, se casou também. Aí ficamos só eu, meu pai e minha mãe. A nossa casa é uma casa que foi deixada pelo meu avô, entendeu? Então era uma casa, não é uma casa muito ruim. Mas é uma casa que não tinha banheiro, não tinha... a gente tinha que tomar banho na bica, antigamente tomar banho na bica. Então era assim... não era aquela casa feita de pau a pique, foi o meu avô deixou, fez uma casa boa na época. Mas assim, luxo não tinha, nunca teve luxo. Então era bem... É a casa que a minha mãe mora até hoje. Uhum. Mas assim, nessa época você tinha sapato? Nossa Senhor. A gente usava, quando ganhava, tinha. A gente usava ganhando. Por isso que eu falo com você, que quando a gente tinha um chinelo, a gente tinha, coloquei na mochilinha para vir estudar. Chegava aqui, a gente lavava os pés ali naquela ponte ali daquele rio do bairro Nova Esperança. A gente ali lavava os pés ali. Chegava, quando não era poeira, era barro. Então, a gente lavava os pés ali e dali que a gente calçava o chinelo e ia pra escola. E aí, na ida, do mesmo jeito. Saía, calçado, tirava o chinelinho, colocava na mochila e ia embora a pé, descalço. Aí depois, acho que até na época, deixou a gente lavar os pés lá na fábrica de farinha, lá em cima. Aí ficava mais fácil, porque a gente não precisava ir lá embaixo no rio. Às vezes o rio tava cheio, às vezes o rio tava baixo. Então, quer dizer, era uma dificuldade danada a gente lavar os pés lá. Aí começamos a lavar na fábrica de farinha, só que era muita gente, era uma turma. Aquilo ali não era, naquela época, nem era sofrimento pra gente, sabe? Porque era muita gente, era uma turma de muita gente. Então, hoje meu filho tem 9 anos, eu não tenho coragem de deixar ele vir a pé de casa aqui, ele nem vem também. Então, eu fico me imaginando como é que eu conseguia vir com 7 anos de idade a pé. Isso, meu irmão. E saía nesse frio, 5 horas da manhã, porque de casa aqui é uma caminhada. Então a gente saía 5 horas da manhã. Era quantos quilômetros? 6 quilômetros. São 6 quilômetros de casa. 7 anos. Foram... Não, 7 anos assim, você tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos. 7 anos. Acabaram, eu faço aniversário em novembro, a aula deve ser começava em fevereiro, mais ou menos. Nessa época eu tinha 7 anos e pouquinho. E era muito franzino. Eu era uma criança bem franzina. Não dava nem um lanche pra onça, não? Nossa Senhor! Mas era muito difícil. E quando chovia, a gente, pra você ter ideia, a gente não tinha nem guarda-chuva. Naquela época, guarda-chuva, eu acho que era... tinha chinelo. Eu acho que era um item de luxo, né, naquela época. Então, quando chovia, a gente vinha plástico, arrumava plástico e cobria e vinha. Nossa Senhor, era um sofrimento, era um sofrimento terrível. É que isso dava vergonha, você comentou? Isso dava vergonha na época? Ou era uma coisa comum? Dava vergonha, sim. Você jogou em algum momento? Dava vergonha, tipo assim, por quê? Porque a gente era considerado como o roceiro da roça. Então, a gente não se socializava, entendeu? Não se socializava com os outros colegas de escola. Até que hoje eu tenho bastante dificuldade em socializar. Entendeu? E exatamente eu acho que seja por essa questão. Porque não era o nosso mundo, sabe? A gente saía lá da roça, onde eu fui conhecer televisão, eu já tinha 14 anos. Tinha uns 14 anos que eu fui conhecer televisão. Eu não sabia o que era televisão. E quantos anos você tinha quando você comeu a primeira pera? Pera? Não, pode ser sincero, foi. Já tava homem, velho, já. Sério mesmo? Porque o que a gente comia, que não tinha acesso a esse tipo de coisa.
sabe? A gente não tinha acesso a espera, maçã, morango, esses trem. Eu fui sentir gosto de morango, eu já era um velho. E não gostei. Do paladar do... Não, tipo, lembrar muito a amora. A amora a gente comia bastante, tinha muito lá. Então, lembro... Catava no canto da estrada, assim? Ia comendo. Rapaz, aqueles... Teve um dia que eu até postei no WhatsApp. Aqueles mel de cano de pito, que dá uma coisinha com mel. Nossa, aquilo era uma delícia. A gente chegava em casa com a boca toda suja daquilo ali. E dei pro meu filho essa semana e ele... eu acho que eu não gostei, não. Nós ficávamos doidos com aquilo. Tem que subir no mato pra tirar aquilo ali. Quando chegava em casa à tarde, o pai da gente batia na gente. Essa demorou. Rapaz, que isso. Não, mas foi uma infância... Foi uma infância boa. Mas foi muito dificultoso. Era muita dificuldade. Deixa eu te perguntar. O que as pessoas de fora não via, assim, na luta de você dentro de casa? Porque, de toda maneira, a gente ainda mostra o melhor, não é? Com a gente certeza. nunca deixa... Uhum. Assim, o que dentro de casa, na vida de vocês, era drama, luta que vocês passavam, assim, que as pessoas nem ficavam sabendo? Ué, menino, tipo assim, igual a minha base, a minha casa sempre foi... Igual eu falo pra você, meu pai é uma pessoa, foi um homem de verdade, um pai de família. Então, na nossa casa, a gente não tinha, assim... Eu não tenho nada de mal de falar de vivência na minha casa, entendeu? Foi, nossa, tipo assim, o meu pai, minha mãe, então a gente sempre foi muito unido. O meu pai é uma pessoa muito íntegra, uma pessoa que todo mundo gostava, admirava. Minha mãe também. Minha mãe, quem não se dá bem com a minha mãe, não se dá bem com mais ninguém no mundo. Não precisa tentar com mais ninguém. Não, se você não se deu bem com a minha mãe, não, pô larga de mão. Não precisa pelejar. Não, é a mãe da paciência, ela é... Nossa Senhora, eu fico pensando hoje, assim, porque antes o pessoal, os maridos, eles não davam muita importância pra... Assim, tinha um jeito, era mais durão, né? E minha mãe aceitava tudo aquilo ali, tranquila. Meu pai bebia, entendeu? Nunca chegou a agredir nem nada, não, mas ficava enjoado, naquele enjoamento. E minha mãe, né, tranquila na dela, de boa, nunca... Gustavo, o que aquela dificuldade né, dessa primeira fase na sua vida construiu dentro de você? Nossa, o que eu sou hoje tipo assim, foi criado ali, entendeu? Porque ali eu aprendi a dar valor a tudo. Eu aprendi a dar valor a tudo, foi através da minha infância. Entendeu? Porque como não caía nada de graça, não tinha nada de graça, não caía nada do céu, tudo que a gente tinha era novidade. Tudo que vinha era uma novidade, entendeu? Eu era louco com uma bicicleta, mas era apaixonado. Nunca comentei isso em casa, porque eu sabia que meus pais não tinham condição de me dar, entendeu? Então, quer dizer, eu olhava uma pessoa, graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa que tive inveja de nada. Eu sou igual a minha mãe é desse jeito também. Ela nunca é a pessoa que ela se alegra com a vitória dos outros. Mas tinha uma coisa que eu tinha inveja, menino, que era ver uma pessoa de bicicleta. Você queria? Eu queria uma bicicleta. Eu queria pelo menos andar numa bicicleta. Eu acho que eu esqueci. Eu falei, gente, se alguém vender uma andar de bicicleta, eu acho que vai me dar até mais valor. Aí eu tinha um amigo, foi o Antônio, ele tinha uma bicicleta, uma Monarch, que tinha um círculo no meio, e eu não dava altura de andar. E ele falou, Gustavo, eu vou te ensinar a andar. Aquilo quando eu aprendi a andar de bicicleta, mas não aprendi, eu aprendi a guiar, porque eu não tinha uma bicicleta para treinar, era só quando ele deixava que eu andava. Nossa, aquilo eu fiquei feliz demais. Então, tipo assim, hoje eu dou valor a cada coisa que eu conquisto, eu dou muito valor, porque eu sei que nada foi de graça na minha vida, e nada é de graça na minha vida. Então, tudo que eu consegui, eu tenho bastante coisa hoje, assim, não muita coisa material, sabe? Mas tenho muita coisa que me leva assim, mas eu sei que aquilo foi conquistado mesmo. Não foi herança, não foi... Foi tudo uma coisa que foi construída, sabe? Então, esse pensamento que eu tenho hoje foi criado desde lá daquela infância que eu tive, que tipo assim, não foi uma... Eu não tive vida de miséria, mas também não tive uma vida de glamour, entendeu? E essa questão também da gente ser da roça, quando estudava, a gente era excluído lá na escola, entendeu? A gente era excluído, então naqueles grupinhos a gente não participava, aquela coisa, sabe? Isso foi até eu me formar, entendeu? Só que depois, com o tempo, você vai ficando adulto, aí você vai criando a resistência. você vai se blindando daquilo.
entendeu? Mas a gente sabe que o olhar é diferente. Então, as amizades que eu fazia era com pessoas bem simples, que eu estudei numa turma que era considerada filho de pessoa bem-sucedida aqui em Coroaci, entendeu? Então, eu estudei nessa turma. Então, era eles pra lá e, tipo assim, não dava muita bola. E também eu não me considerava que aquele ali era o meu mundo. Uhum. Até hoje, eu morei nos Estados Unidos 7 anos. Você me perguntou, Gustavo, o tempo, não teve um dia que eu acordasse e falasse, não, gente, que dia que eu vou embora desse lugar? Eu venho no Coroaci hoje 3, 4 vezes por dia. Mas enquanto eu não tô na minha casa, lá na roça, eu não tô satisfeito. O lugar que eu me encontro é ali. Entendeu? Fora dali, eu me sinto um peixe fora d'água. Às vezes, igual eu falo com você, às vezes a pessoa vai se blindando daquilo e tal, mas o lugar que eu me sinto segurança e conforto é na minha casa, até hoje. Eu morei nos Estados Unidos, morei em muito lugar bom, condomínio de luxo lá nos Estados Unidos, mas não, sabe, não, isso aqui não é o meu lugar. Eu não sou daqui, isso não me pertence. Até que aí não vim embora sem olhar para trás. Hoje, quando você olha para trás, você vê que essas coisas que você passou na sua vida machucou, preparou mais. Não. Como é que você lê isso? Assim, algumas coisas machucou. Mas assim, eu levo isso como aprendizado e como força. Então, porque tinha muitas coisas que machucavam, sabe? Ninguém gosta de ser excluído. E a gente se sentia excluído pelo menos naquele ambiente ali. E eu era uma pessoa que eu gostava de ir na escola. Sempre gostei, sempre fui um dos primeiros da classe. Então, aquilo ali eu ficava triste, mas não é que me... Até que hoje a minha esposa, ela é muito coisa assim, Gustavo falou de mim, eu falei, gente, você tá falando, deixa falar. Não tá arrancando pedaço? Deixa fazer, meu Deus do céu. Então, é uma coisa assim que eu não me preocupo se tá mal, se tá falando bem, eu não me preocupo, entendeu? Eu tento seguir minha vida do meu jeito e para não prejudicar ninguém. Mas se tá falando, se tá gostando, se não tá. Então, mas foi em consequência disso. Se eu tivesse, por exemplo, tido uma época de escola lá na minha roça, lá, onde era todo mundo da mesma altura, sabe? Eu acho que eu teria me formado uma pessoa mais... Eu acho que eu sou muito fechado, teria uma pessoa mais aberta, sabe? Uhum. Então, ajudou, mas assim, metade. Ajudou, mas atrapalhou bastante também. Você que está assistindo, talvez você tenha vindo também de uma realidade mais simples. Eu gostaria de pedir você para curtir esse vídeo. Para um pouquinho aí, curta o vídeo, compartilha, comenta, né? O que você acha do que foi falado até agora. Porque se você fizer isso, vai ajudar demais para chegar para outras pessoas. Imagina você, o tanto de gente que teve a mesma criação e tiveram talvez até traumas por causa dessas coisas assim que foram tratadas aqui e que precisa de entender o seguinte, isso forma a gente, né? Então, a gente trilha essas travessias na vida aí exatamente para servir para a pessoa entender que isso que aconteceu, o que está acontecendo, não é só com ele, não. É uma dinâmica, né? Muitas pessoas também passaram. Com certeza. Então, curte, comenta, compartilha. É isso, Amintas? Então tá. Gustavo, você disse uma coisa assim a respeito da sua infância, assim, que fome vocês não passaram, porque seu pai lutou muito. Quem era o seu pai, então, nessa história? O meu pai... Ele chamava físico, então era muito conhecido aqui na cidade. Todo mundo conhecia ele. Então ele, igual eu te falei, ele sempre cuidou da gente assim, vendia banana, vendia lenha, entendeu? Então ele nunca deixou a gente passar fome. Mas igual eu falo com você, sempre vivia, coitado, com a corda no pescoço. Porque a única fonte de renda que a gente tinha naquela época era banana. E aí foi acabando, porque... Trabalhava a dia, mas no trabalho da dia antigamente era o seguinte, era troca de dia, não tinha dinheiro. Eu trabalhava para você, você ia trabalhar para mim, um dia, entendeu? Então, era outro tempo. Eu te ajudo a fazer o seu, você vai lá e me ajuda a fazer o meu. Então a única fonte de renda que a gente tinha era aquilo. Então, de acordo, foi diminuindo, acabando, a banana de São João da Piedade entrou, que era uma banana excelente, então a de cá foi ficando descartada. Porque era muito amadora que o pessoal levava, sabe? Leva baixo carro, não tinha cuidado. Então eles foram
foi ficando engolido pro pessoal de lá, que tinha uma banana de qualidade. Então acabou uma- com um manejo melhor. Tinha até uma formação melhor para mexer. Então daqui foi ficando. E aí depois que acabou, aí as coisas ficaram complicadas. Ah, mas assim, como você descreveria o seu pai? Meu pai é uma Assim, a pessoa... imagem que você tem dele. A imagem do meu pai. Meu pai era um homem, falar que você era um homem extraordinário. Meu pai era um homem extraordinário. Ele era uma pessoa que estava pronta para ajudar a qualquer hora. Às vezes ele se prejudicava para ajudar os outros. Ele tinha até esse defeito, eu acho que isso era um defeito dele. Ele não media esforços para ajudar ninguém. Entendeu? Então, por isso ele era uma pessoa muito querida, mas ele não media esforços para poder ajudar. Às vezes ele até se atrapalhava por conta disso. Então, ele, nossa Deus, ele quando eu fiquei sabendo que ele estava doente, que eu perdi ele, eu falei, nossa, meu Deus, acabou meu show, o que eu vou fazer agora? Porque a minha base mesmo sabendo que tinha toda essa dificuldade coisa, mas minha base era o meu pai. Eu fiz tudo que eu fiz pelo meu pai, entendeu? Fui embora daqui, morar em outro país, por ele. Então, o que eu pude fazer por ele, eu fiz. Porque o que ele pôde fazer pela gente em vida, ele fez também. Tanto para mim, quanto para o meu irmão, e quanto para a Bethânia também. Que não é irmã de sangue, mas foi criada lá em casa. E foi criada por ele com o mesmo amor que ele criou a gente, que criou ele, eu e meu irmão. Então, ele era uma pessoa extraordinária. O meu pai era... Assim, eu não consigo ver defeito no meu pai até hoje. Ele morreu em 2011. Eu não consigo enxergar defeito, não. Isso aqui meu pai fazia, eu desaprovo. Até hoje eu não consegui ver uma coisa assim que ele fizesse que eu desaprovasse, sabe? Nossa, ele era uma pessoa magnífica. Assim, o que nele mais marcava você? Eu acho que a bondade. Meu pai era uma pessoa muito boa. Era uma pessoa muito boa, pessoa, tipo assim, nossa, o que ele podia fazer pela gente em casa, ele fazia. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa e falei, ixi, mas eu tô tão cansado hoje da escola. Quando era no outro dia, eu acordava assim, o dia já estava clareando. Eu falei, gente, mas eu não fui pra escola, não. Eu levantava. Aí eu falei, mamãe, você não me acordou pra ir pra escola, não? Eu falei, seu pai foi lá, pegou o animal, você vai a cavalo hoje, que você tava cansado. Então, desculpa. Não, tranquilo. Difícil falar do meu pai. Na verdade, é uma bênção Deus ter colocado na vida da gente pessoas Nossa, assim. Deus, meu pai era assim, tudo. O que eu ia fazer, que eu falei, não, gente, isso tá errado. Eu não posso fazer, não, porque senão meu pai vai ficar chateado comigo. Eu não posso deixar o meu pai. Ele sempre tem que ter orgulho de mim. Ele não pode ter. Você fez uma coisa errada, você fez. Então eu fazia de tudo para poder ser um bom filho para ele, e como ele era um bom pai para mim, sabe? Então a minha base, a base que eu tive foi essa. Então, não só meu pai, minha mãe também, né? Só que ele era, sendo chefe, então ele foi minha base, foi meu tudo. Então, tudo que eu passei, tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz foi pensando no bem-estar dele e da minha família, né? No modo geral. Mas assim, porque meu pai sempre foi muito doente, então mesmo doente, ele sempre manteve o foco, sempre manteve a cabeça firme, nunca se meteu com nada errado. Então é uma pessoa que eu quero ter, que eu vou ter boas lembranças dele pro resto da minha vida. Quanto tempo, você tinha quantos anos quando você perdeu ele? Em 2011 que eu perdi meu pai, que ele morreu. Ele morreu em abril de 2011. Já se vão 15 anos, né? 15 anos. Eu tinha 31 anos, na época eu tenho 44 hoje. Então eu tinha 29 anos. 29 quando meu pai morreu. Mas eu fiquei um pouco tempo com ele doente, sabe? Porque então as lembranças que eu tive dele mais, porque eu fiquei 7 anos. Como eu fiquei 7 anos fora, aí as lembranças que eu tenho mais dele é de quando a gente estava junto. Aí quando eu cheguei que ele estava doente, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou perder meu pai, gente? E aí aconteceu, mas é vida que segue, as coisas que acontecem na vida da gente, a gente tem que estar preparado, nunca tá, mas tem que aceitar, né? O que você hoje carrega do seu pai, né?
que você olha para você mesmo e fala assim, não, isso aqui é o meu pai em mim? Eu acho que também essa vontade de ajudar as pessoas. Essa vontade de... Se a pessoa me pede uma coisa, pra mim, não fazer só se eu não puder mesmo. Às vezes, mesmo se eu puder, eu faço. E tipo assim, talvez a pessoa nem precisa pedir. Eu mesmo vou lá e me fico de prontidão para poder ajudar. Então, eu sou uma pessoa desse jeito. Isso eu herdei dele. Entendeu? Às vezes eu sou até bobo. Entendeu? Eu passo por bobo por conta disso. Mas meu fulano de tal, daquela vez não fez pra você, você tá fazendo agora, mas eu tô fazendo por ele. Ele não fez por mim, mas eu tô fazendo. Porque eu tenho condição de fazer. Então eu vou fazer. E isso eu herdei do meu pai. Isso é impulsivo, não tem como. Mesmo que eu não queira, eu falei, não, eu vou fazer. Mas no final, eu falei, não, dá pra fazer. Se for uma coisa que não vai me prejudicar, não tem problema nenhum. Entendeu? Então é isso que uma das. E honestidade também. Meu pai sempre foi uma pessoa muito honesta com as coisas dele, entendeu? Então, ele sempre foi uma pessoa muito honesta. E eu tento levar esse legado dele, nunca ser mal falado. Não, mas fulano de tal fez isso pra mim, fulano de tal ficou me devendo, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu sempre tento manter a imagem dele presente por conta disso. Meu pai, ele era, igual eu falei, andava sempre endividado, era difícil, mas ele nunca ficou assim, nunca chegou em você que falasse, me empresta isso aqui, que ele não emprestasse. Ele era uma pessoa que tinha confiança. Pessoas tinham confiança nele. Então, ele não era bom administrador. Então, mas também não tinha muita coisa para administrar. E com a luta lascada, né? Uma luta Tipo lascada. Assim, não é, porque... Então, hoje, olhando hoje, eu acho que ela era até um herói, porque, tipo assim, porque é só uma pessoa... É porque a gente tá construindo em cima de uma base, meu irmão. A gente tá construindo em cima de uma base. Eu tenho o meu filho já começou, cara... Já lá em cima. Já começou bem, sabe? Exatamente. Eu lembro como é... Eu fico vendo você falar e lembro do meu pai, a luta da minha infância, entendeu? Cara, a gente tá vivo, é Deus, entendeu? É verdade. Nossa Senhor, eu falo com a mamãe, eu falei, mamãe, minha filha, se eu tô vivo hoje é milagre de Deus, porque as coisas antigamente, tipo assim, e era muito, não é que os pais eram desleixados, não, é que não tinha... A coisa era difícil. Era difícil. Hoje... por exemplo, hoje certamente tem um carro que busca lá em casa e traz aqui. Nossa hoje Senhora. É bolsa tudo quanto há. Tudo. Não é? Hoje, assim, o comércio ficou mais fácil, Nossa. você produzir alguma coisa ficou mais fácil. Né? Até o mundo melhorou, né? Até um produto você pôr na terra, um produto você fazer uma criação, não é? Antigamente não, rapaz. Antigamente era a força da terra e a força do braço. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Hoje tem a tecnologia que te ajuda em tudo, entendeu? Então, hoje é fácil da pessoa prosperar hoje, porque agora antigamente não tinha, a pessoa era aquilo e aquilo mesmo. Mas hoje, quando você trabalha e você, assim, sente que as coisas, olha, graças a Deus as coisas estão dando certo, você lembra dele? Nossa, assim? eu queria ter ele para estar vivendo isso comigo. Eu queria ter ele aqui para estar vivendo, porque assim, o sonho do meu pai era ter um banheiro dentro de casa. E o sonho do meu pai era ter um carro. E aí, graças a Deus, os dois conseguiram realizar. Ele conseguiu realizar, não foi dele, mas ele ajudou meu irmão a comprar o carro, que quando ele queria sair, o carro estava à disposição para ele sair. Aprendeu a dirigir, vinha aqui dirigindo, voltava, era meio barbeiro. Mas guiava, vinha, assistia a missa, fazia o que for, que tinha que resolver aqui, vinha e voltava. Esse era o sonho dele que foi realizado, entendeu? Então, eu acho que ele cumpriu o que ele tinha que fazer aqui na Terra, entendeu? Até hoje, as pessoas lembram do meu pai com carinho, falam dele com carinho e respeito, entendeu? Então, já tem muito tempo que ele morreu, então a pessoa lembra até hoje. Seu pai era uma pessoa muito boa, seu pai, entendeu? Isso comove a gente, sabe? Meu irmão, você tem alguma coisa assim... que você pensa assim, não, isso aqui eu vou fazer pro resto da vida, ou eu quero alcançar isso por causa do meu pai. Tem alguma coisa? Olha, não. É igual eu falo pra você, porque a gente foi criado só com o básico mesmo, entendeu? Então, só pra você ver, o meu sonho era ter uma bicicleta. O sonho do meu pai era ter um carro. O sonho da minha mãe era ter um banheiro. Então, quer dizer, era sonho que
naquela época era praticamente impossível de conseguir. E todos conseguiram. Eu tive umas 2, 3 bicicletas, hoje não quero nem ver bicicleta mais na minha vida. Então, mas eu não consegui na época que eu queria, mas depois eu lembro que o meu irmão também era duro com bicicleta. Só que meu irmão era mais mimadinho um pouquinho, né? Aí teve um dia que eu lembro, meu pai chegou nas idas dele para vender banana em Valadares, chegou com a bicicleta, chegou às 10 horas da noite, chamou meu irmão, ô Rodrigo, vem cá pra você ver. Eu nunca demonstrei ter essa vontade, porque eu sabia que não tinha condição de comprar. Aí, Rodrigo, vem cá pra você ver o que eu comprei pra você. Era uma bicicleta pote. Nossa, meu irmão endoidou com aquele trem. Mas isso já nessa época, eu sou 4 anos mais velho que o meu irmão, já tinha passado aquela vontade de ter, sabe? Eu falei, não, agora eu não quero isso mais, não. Aí a gente andava e tudo, mas não era aquele sonho antigo de criança que eu tinha. Pro Rodrigo foi a coisa de outro mundo, que ele era pequenininho na época, né? Pra ele foi um presente maravilhoso. E meu pai nunca deu um presente. Esse é seu. Olha, eu comprei pra vocês. Isso é pra vocês dois. Só que aí eu já tinha passado aquela vontade de... Já não era mais a mesma coisa. Aí, mas as coisas eram... Mas foi muito boa aquela época. Era uma dificuldade que a gente tinha, mas... É igual a sua pergunta, se eu tenho vontade de tocar o pelo. Mas, assim... Porque eu acho que tudo que ele queria aqui na Terra, ele conseguiu. Pois é, mas uma coisa que a gente tem que ficar para reflexão, para a gente... Né, um princípio para a gente carregar para a vida da gente, é isso, meu irmão. Meu irmão, a vida ela tem um prazo. Exatamente. E o que importa no final é a marca que você deixa na vida das pessoas que continuam, sabe? Eu não conheci o seu pai, mas com certeza foi um grande homem pela marca que ele deixou na família, entendeu? Com certeza. Assim, a marca de trabalho, de dedicação, de ensinamento, entendeu? Muito, e que no final da vida, a única coisa que vai importar é esse legado da gente que a gente deixou sobre a vida das pessoas. Aqui é tudo muito passageiro, né? Nós não temos nada aqui. Tudo... As pessoas hoje têm uma visão assim de aproveitar a vida, assim... A pessoa quer aproveitar a vida, e na verdade, ele está destruindo aquilo que vai ficar, né? Não constrói uma história. Exatamente. Eu acredito que tudo está na família, entendeu? Você guardou a sua família, você protegeu sua família, você investiu na sua família. No dia que você não estiver aqui, você vai fazer falta. Exatamente. Não é verdade? O meu pai faz falta você até vai hoje. fazer sentir, as pessoas vão sentir saudade de você. Vai ver que... Não só o pai, às vezes a gente perde um amigo que vai, a gente sente saudade. Nossa, Deus, podia estar aqui. Por que essa pessoa morreu? Meu Deus do céu. Então, o que importa é o que a pessoa deixa aqui de legado. Então, é isso que é o importante. Então, a gente sabe que daqui é passageiro, que daqui a pouco tudo acaba. Com certeza. Você que está nos assistindo até agora, eu vou fazer um desafio para você. Aqui, ó, comenta aqui embaixo o que você acha do valor da família na sua vida, tá? Gustavo, a gente está falando aqui de família, a gente está falando aqui de pai, de mãe, de irmão, isso é uma coisa bacana demais. E eu preciso de falar do nosso parceiro, o José Rodrigues, cara. Cara... Hein? O que você diz do José do Café? Rapaz, é uma pessoa extraordinária. Conheci ele porque eu compro leite. Então, eu tive uma iniciativa de começar... Não, eu acho que eu vou começar a tirar leite. Aí, para isso, eu fiz uma base lá em casa. Falei assim, para me comprar o leite, eu vou ter que fazer o trato das vacas e tudo. E ele foi a pessoa que me ajudou com isso aí, para fazer o silar, para fazer o plantio do milho, para fazer tudo. Falei, Gustavo, que se precisar, a gente está à disposição. Eu já admirava muito ele pelo trabalho dele, tudo, mas depois disso, então, que você precisar, a gente tá aí, entendeu? É uma pessoa prestativa demais da conta. Se você precisar dele, você liga para ele, tem gente que você manda uma mensagem e vai responder no outro dia. E não, se você manda só se ele não tiver, ele vai poder te... Bem, Gustavo, se uma pessoa... qual mensagem que a gente pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora e que vai no supermercado e tem o café rural lá? Nossa, você acha que a gente deve comprar do café rural? Esse aqui, ó. E olha que eu nem gosto muito de café. Aqui. E já tomei quase um copo. Aqui, eu vou te falar uma coisa. Não, ele é o melhor.
O café dele, além de ser um café especial, um café que tem o selo, né? O selo de qualidade, que pouquíssimos cafés têm, o dele aqui tem. Ainda tem essa questão dele ser uma pessoa diferenciada. Ele é. Né? Então, meu querido, você vai no supermercado, chega lá, tem um tanto de café. O café extra forte, você está comprando torrão, você está comprando casca de pau, você está casca de café. O café dele não é um café especial, uma classificação de café. E é um café artesanal, embora a embalagem dele pareça que é um café processado, mas não, ele torna lá na casa dele. É um café muito bacana e ele é um parceiro do canal. Olha que história que a gente está tendo aqui. É por causa da parceria. Então, dá uma moral também. Procura o café dele nos estabelecimentos, beleza? Deus abençoe. Já coloquei aqui, você já... Tá bom. Já... Dessa vez você não conseguiu nem esperar, né? Não, tô tomando um café de uma vez. Porque eu deixo só pra hora do café, que nada, rapaz. Eu vou beber desse negócio já. Agora, meu querido, uma outra coisa que a gente estava falando também a respeito de como as coisas eram difíceis naquela época, né? Você falou a respeito do plantio da banana, né? E cortação de lenha, nossa. Não é? Hoje, olha como é que as coisas são mais fáceis. Nós temos aqui na cidade, por exemplo, uma agropecuária, né? Aquela agropecuária Dois Irmãos, do Diego, que é um patrocinador do canal também. Olha, cara, tem tudo. Tudo que você precisa. Tudo que você precisa tem. Você chega lá, você pergunta se... Olha, eu tô precisando disso. Você já recebe uma instrução. Né? O quanto que isso ajuda a... Com certeza. Ajuda o homem do campo. Ajuda muito, porque antes não tinha, nossa Deus, era um sacrifício. Até para remédio, para criação, você não conseguia, entendeu? E hoje aqui não, chega ali, é um shopping, entendeu? Não é verdade? É um lugar onde tem tudo, então você não precisa ir em outro lugar para poder... Porque talvez você vai num lugar, tem uma coisa, mas não tem outra, entendeu? E não, você chegou ali, tem tudo. Que você precisa para o meio rural, tem. Entendeu? É uma coisa muito boa que veio para a cidade de Guaraci. E também, assim, uma pessoa extremamente gente boa, cara. Ele esteve aqui no Caminhos da Gente. Tem até a entrevista dele aqui. Eu vi cortes da entrevista. Ele esteve aqui. A entrevista tá aí. Vai ter um cardzinho. Onde? Aqui, Amintas? Aqui? Isso. Vai ter um cardzinho em algum lugar desse aí, da entrevista dele. E também na descrição aqui tem a entrevista dele também. Porque é uma pessoa que veio para somar e eu gosto sempre de falar que esse trabalho que a gente faz de dar voz. Porque, olha só, Gustavo, você não é o Neymar. Sempre uso o Neymar para falar quando eu vou falar, né? O Neymar é referência mesmo, né? Mas assim, mas olha, cara, que experiência de vida, sabe? Que você tem relatado até agora. Às vezes a pessoa está passando por um tanto de trauma na vida, sem entender o momento que ele está vivendo na vida dele, e ele ouve a sua história e fala, não, puxa vida, vai dar certo, ué. Olha, foi difícil também, não é só para mim não, é para todo mundo. É porque a vida não é fácil para ninguém, né? A vida não é fácil para ninguém, porque o capim do vizinho está sempre mais verde que o seu, no seu ponto de vista, entendeu? Então, mas você só sabe que o outro está vivendo depois que você entra por exemplo, sabe? Nossa, mas aquilo ali é o melhor emprego. É o melhor, porque cara tem o melhor emprego. Mas eu vou entrar no lugar dele. Aí que você vai ver que não era só aquela maravilha toda. Sim. Então quer dizer que você só enxerga aquilo que você quer ver, né? Então, agora passar por dificuldade, pegar no pesado, é poucas pessoas que suportam, entendeu? Que suportam. Porque não é fácil, a coisa não é fácil para ninguém. Talvez a gente vê o outro, nossa, mas aquele cara tá estruturado e tudo, mas você não sabe a base, você não sabe o que ele passou para estar ali. Diz o Diego da agropecuária Dois Irmãos, que o urubu é preto para qualquer lugar. Lá, qualquer lugar que você for, o urubu é preto. Ele é preto, não tem jeito. Então, meu filho, as coisas não... Igual, por exemplo, você está comentando que você é bem sucedido, mas você não sabe o fundamento. Sim. Só ele e a família dele que você sabe. Qual o caminho que ele passou, o que ele passou e o que está passando também, né? Porque... A vida é assim, né? Não é porque a pessoa está lá em cima... Nossa, mas as pessoas... não. Porque a pessoa pensa...
coloca muito essa questão de, o cara tem dinheiro, ele não tem dificuldade. Quem tem dinheiro tem dificuldade maior. Maior. Na verdade, assim, a vida, como é que a vida é? Eu nunca fui, assim, de jogo, de videogame e tal, mas quando eu comprei um videogame pro Amintas, aí eu jogava com ele de vez em quando e tinha um joguinho que você começa e você arruma uma arminha. Aí com aquela arminha, com muita dificuldade, você consegue matar os Você bichinhos. sempre quer trocar de fase. Mas aí depois, quando você vence aquela fase, o monstro vem maior. E Você tem que ter arma. uma arminha maior. Você tem que trocar de arma. Aí depois, quanto mais você cresce no jogo, Mas que você fica pensando, você fica pensando assim, agora eu vou ficar tranquilo porque eu tô fortão. Não, os inimigos vêm. A vida é desse jeito, cara. É exatamente assim. Exatamente assim. Você tá melhorando? Prepara, porque você vai enfrentar a situação. As pancadas vêm. As pancadas vêm mais forte. Sim, você tá. Entendeu? Se você não estiver preparado, você cai na primeira. É verdade. Depois desse momento da sua vida, você disse que aí apareceu uma oportunidade, seu pai trabalhar numa fazenda. Como é que foi isso? Isso. Sim, igual como eu estava comentando, a renda principal era banana. Aí foi acabando e as coisas foi piorando, sabe? Porque a gente não tinha mais renda. Serviço naquela época era raro. Eu falo que sim, quando a gente trabalhava com é para trocar dia. Então teve uma vez o Sidney comprou uma fazenda vizinha nossa lá no outro córrego, no Lessa Grande, e chamou meu pai para que precisava formar aquela fazenda, chamou meu pai para gerenciar. Eu fiz que você gerencia, porque ele era muito amigo antes dele ir para os Estados Unidos. Ele já tinha uma terra lá pequena, mas aí ele foi comprando as partes e foi aumentando a fazenda. Aí eu lembro até no dia, comentando com a minha mãe, ô Fátima, será que eu vou? A mãe falou, pelo amor de Deus, vai amanhã, porque as coisas estão difíceis. Aí ele falou, não, Cid, eu vou. E aí, daí, ele foi, e aí surgiu a oportunidade de como era precisar de muita gente. Aí ele falou, não, você vai também. E ele me colocou lá também. Então, aí já eram 2 trabalhando. Meu pai trabalhava e eu também trabalhava. Meu irmão era bem mais novo, mas precisava de uma pessoa sempre para estar... Aí ele tinha uma motinha velha, uma turuninha velha na época, estava em Valadares, ele falou assim, vou mandar ela para você aí, Fizinho, porque você precisa de uma coisa para você se locomover, vir no Coroaci, pegar pagamento e tal. E aí ele colocou meu irmão para poder, era menor de idade na época até, para poder fazer isso, trazer ele na rua, de moto e tal. Então, meu irmão também conseguiu um servicinho ali. Então, a gente já era 3 trabalhando ali, sabe? Então, daí para cá, as coisas foram melhorando. Porque eu trabalhava todo dia, meu pai também trabalhava, meu irmão também trabalhava. Aí foi crescendo, foi ficando mais velho. Então, aí ficamos ali uns 5 anos trabalhando nessa fazenda. Meu pai gerenciava a fazenda, era muita gente, tinha 30 pessoas trabalhando na fazenda. E o meu pai gerenciava e a gente trabalhava. Então a gente tinha... Aí depois as coisas foram melhorando, meu irmão juntando, comprando uma moto e as coisas foram melhorando. A partir daí foi que as coisas começou. Aí foi quando fizemos um banheiro elétrico, um banheiro lá em casa, onde colocamos chuveiro quente e tudo, que até então a gente não tinha. Eu, com 14 anos, não tinha chuveiro em casa. Não tinha banheiro. 14, 15 anos, não tinha. Então, daí fizemos tudo e as coisas foram organizando, sabe? Mas daí o Sidney voltou, ficamos trabalhando lá muito tempo. O Sidney voltou dos Estados Unidos. A fazenda já estava quase formada, praticamente formada. Então, aí, ele mesmo foi gerenciar. Meu pai estava lá, mas só por questão de estar mesmo. E daí... Eu falei, nossa, agora piorou de novo. Meu pai cada vez mais doente, meu pai vai arrumar agora. E aí que veio a ideia de eu falar assim, não tem jeito, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque também como é que a gente vai ficar, eu não queria ficar naquela vida ali também para sempre, né? Então foi que surgiu a ideia de eu ir para os Estados Unidos. Falei, pai, eu quero ir para os Estados Unidos e tal. Conversando com o Cid, foi ele mesmo que ajudou, que me avalizou, que me arrumou dinheiro, aí eu fui para os Estados Unidos, mas nessa intenção foi exatamente por causa do meu pai, né? Porque como é que ele ia? Ele ia voltar tudo de novo, aquela época antiga, tudo de novo. Sem trabalho, passar dificuldade. Eu já me sustentava, né? Porque eu já tinha 21 anos na época.
Eu já me sustentava, mas o meu irmão também já estava maior também. Então, mas o problema era como é que vai ser daqui para frente. Entendeu? Então aí eu tive que ir embora daqui. Eu disse, não, fui contra a minha vontade, mas Então, na verdade, assim, a ida para os Estados Unidos, ela foi mais por uma questão de sonho ou uma questão de... nunca tive sonho de ir para os Estados Unidos. Foi necessidade. Foi dali eu vi, não, gente, eu tenho que ir. O Cid sempre gostou muito de mim. Pela minha humildade, eu sempre foi uma pessoa muito humilde, sabe? Como se fosse até bobo. E ele sempre gostava disso de mim. Falou, não, Gustavo, vou te mandar você para os Estados Unidos. Vou te mandar uma hora, eu vou te mandar para lá. Aí eu, quando eu vi que meu pai estava perdendo espaço lá, falei assim, agora é a hora, porque eu preciso ir. Você está vendo que meu pai é doente e tal, eu preciso ir poder dele. Eu falei, não, realmente, nós vamos mandar você. Aí foi daí que eu fui. Que eu fui para lá, ele arrumou. Eu só tinha moto na época, que era minha e do meu irmão ainda. Então foi, eu só tenho isso aqui, você ajeita para nós. Eu falei, não, só pode ir que eu te coloco lá dentro. E foi isso que aconteceu. Aí eu fui. E muito dificultoso. Nada foi fácil na minha vida. Foi muito dificultoso. Fiquei preso. Imigração. Nossa, sofri demais na travessia. Eu nem aconselho ninguém a ir pela forma que eu fui. Entendeu? Porque é muito sofrido e perigoso. Perigoso. Mas graças a Deus, Deus sempre esteve muito do meu lado. Então eu sou uma pessoa muito grata a Deus. Tudo que eu passei na minha vida foi permissão de Deus. Então Mas não foi fácil, não. A ida, nossa. Fiquei preso, minha mãe sofreu aqui, coitada. Mas eu tinha que ir, porque aqui não tinha mais espaço e falei assim, não, não posso sair, vou para Belo Horizonte, vou para São Paulo ganhar. Não, eu quero uma coisa que não foi intenção de ganhar dinheiro para comprar fazenda, ficar rico, esses trem, chegar aqui comprar carro e tal, não. Fui para poder manter a sobrevivência mesmo, né? Em casa, entendeu? Então eu fui e fiquei lá o tempo que tinha que ficar. Você falou que tinha ficado, teve um problema na migração. Fui preso na travessia. Lá do México eu voltei a primeira vez. Chegamos na cidade do México, eles barraram a gente, voltamos para São Paulo. Aí da segunda vez a gente passou. Aí ficamos no México uma semana mais ou menos e fomos fazer a travessia. Ficamos 4 dias perdidos. A gente separou do grupo dos coiotes, eu e mais 3. Então ficou 4, não, ficamos 3 dias. Sem tomar água, sem comer, sem nada. Andando pro deserto afora. Acompanhando só o som de carro. A gente foi só acompanhando aquele som. Aí com 3 dias nós conseguimos chegar na BR. E aí nós fomos resgatados lá pela imigração. E aí, daí pra lá eu fiquei 74 dias detido lá. Mas aí paguei fiança e fui pra dentro. Então E o medo? Nossa, Deus. Eu pensava que ia morrer, né? Eu pensava, meu Deus, será que eu nunca mais eu vou ver minha mãe, meu pai, meu irmão, mas as pessoas que eu deixei aqui, eu pensei que ia morrer. E não morri por causa de... Teve um amigo meu que me ajudou muito. Porque eu sempre tive muito problema com cãibra, então era na época do verão lá, no calor daquele deserto lá do Texas, então passei muita dificuldade. Muita. Não, pensei que ia morrer. Quando chegamos na BR, que o carro da imigração chegou, falei, graças a Deus, estou salvo. Porque senão, a gente já estava desidratado, com fome, fraco, com o pé todo relado. Entendeu? Então, nossa senhor. Então, foi um sacrifício grande. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Que nós passamos nessa travessia é uma coisa que eu não desejo para ninguém. E não conto vantagem não, porque foi dificultoso. Depois que eu fui preso, nem tanto. Porque lá dentro é uma prisão só para imigrantes, onde eu fiquei, né? Então ali era tranquilo. Mas até eu chegar lá, nossa Deus, foi complicado, viu? Foi Deus mesmo que me deu a força para chegar. Como é que foi reconstruir a vida lá fora? Foi assim, você tá num outro país, numa outra cultura, né? Então não é fácil. Mas para mim, a adaptação foi fácil porque eu cheguei lá, fui morar com pessoas que eu já trabalhava aqui, já convivia aqui. Então, essa adaptação foi fácil. Fácil, assim, de adaptar, né? No convívio de dia. Mas questão, assim, de trabalhar essas coisas assim, era mais complicado. Porque chega sem saber de nada. Sem saber... Então, você chega 100%, fica 100% na mão de outras pessoas. Para poder fazer tudo. Para poder arrumar uma casa, te levar no supermercado para fazer uma compra, entendeu? Então, essa adaptação lá foi mais difícil, né, nesse contexto aí. Até você conseguir aprender a trabalhar. Igual eu falo com você, não é fácil
as conquistas que a gente faz não é fácil, mas se tá num outro país, fora da sua família, longe da sua família, mesmo que eu tava com pessoas boas que me ajudaram muito. Eu sempre tive pessoas boas do meu lado. Sempre. Sempre tive pessoas que Deus sempre colocou pessoas boas para me ajudar na minha caminhada, da minha vida. Então, nos Estados Unidos não foi diferente. Sempre tive pessoas que me acolheram lá, entendeu? Que não passei dificuldade nessa questão assim, mas é porque eu sempre tive boas pessoas que me ajudaram lá. Isso foi muito por relação ao que eu estava comentando com você no início, daquela tudo do meu pai, sabe? Tudo foi criado pelo meu pai. Então as pessoas, nossa, é o filho do físico e tal, vamos ajudar, é pessoa boa e tal. E só que, logicamente, ninguém vive no nome de ninguém. Você tem que fazer sua própria história, né? Fui caminhando desse legado e, graças a Deus, me dei bem lá para mim, assim, com pessoas. E aí, sempre igual eu falo com você, sempre foi Deus pôs sempre muitas pessoas boas no meu caminho. Então, a adaptação lá foi boa. Sim, vivi uma vida lá, uma vida confortável. É um país que te proporciona muita coisa boa, né? Então, Hoje, quando você olha para trás, você vê que aqueles anos morando fora do país te deram dinheiro, te deram maturidade ou te deram os dois quando não, você olha? me deu maturidade. Dinheiro, não. Não ganhei dinheiro. Assim, não ganhei dinheiro para ficar rico. Porque o seu foco sempre foi ajudar os meus pais aqui, minha família aqui no Brasil. Esse foi o meu foco. Não importava se eu estava passando dificuldade lá, não. Eu sempre tinha que ver eles bons aqui. E também não demonstrava, porque a vida da gente é de altos e baixos. Quando estava no baixo, eu nunca quis demonstrar para eles que eu estava para baixo, sabe? Então, eu sempre quis fazer de tudo para que eles ficassem bem aqui. Independentemente se eu estava mal ou bem lá. Eu sempre queria... O meu foco era a minha família aqui no Brasil. Esse era o meu foco. Não fui com foco de construir muita coisa, até que nem construir lá. Tudo que eu tenho hoje foi construído aqui no Brasil, depois que eu cheguei. Mas usando a experiência que eu tive, que eu ganhei lá. Uhum. É um país que te ajuda muito. E como é que foi, meu irmão, para você lá receber a notícia do seu pai? Olha, a minha ficha só foi cair depois que meu pai morreu. Entendeu? Porque eu sempre fui muito acostumado com meu pai doente a vida toda. Desde que eu entendo por gente, meu pai sempre foi muito doente. Então, aí vivia naquela, tava no médico e tal, coisa. Aí, teve um dia que eu tava trabalhando, a minha mãe me ligou. Meu pai já tinha tido câncer. Aí, ele se tratou, mas não curou. Aí, foi descoberto um outro câncer nele. Aí, minha mãe me ligou e falou, Gustavo, o seu pai não tá bem. Pode vir embora para me ajudar a cuidar dele. E outro, se o seu pai morrer sem te ver, ele não se salva. Aquele foi um choque para mim. Eu falei, meu Deus. E eu só tava esperando um motivo para vir embora. Eu falei assim, hoje. Já fui lá de passagem, já comprei minha passagem por uns 60 dias para frente e vim embora. Quando eu cheguei, vi meu pai muito debilitado. Aí eu falei, nossa, mas minha ficha não caiu. Para mim era uma doença que vinha desde aquela época, lá sempre muito doente. Eu falei, mas meu pai não vai morrer. Aí o tempo foi passando, foi piorando. A minha ficha só caiu quando meu pai morreu, no dia que ele morreu mesmo. Na semana que ele estava internado, uns 2 dias antes dele morrer, aí eu fui lá no hospital, minha mãe ficou com ele a semana toda. Ele se internou na segunda, levei ele para lá na segunda-feira, minha mãe ficou com ele a semana toda. Aí eu ia todo dia. Na quinta-feira, na sexta, não sei, minha mãe falou, Gustavo, seu pai já tá melhorado e tal, perguntou pra você. Aí eu falei, mãe, graças a Deus, vai voltar para casa, né? Aí quando foi no sábado, eu falei, mamãe, você já ficou a semana toda, agora eu vou ficar. Aí minha mãe veio e eu fiquei. Cheguei lá às 6 horas da tarde. Eu entrei e minha mãe veio embora. Quando foi 9 horas da noite, meu pai morreu. Meu pai faleceu. Ele me pediu pra levar no banheiro. Falou, sabe, me leva no banheiro. Eu levei no banheiro e não aguentava nem a cena que veio na minha mente, assim, ó. Aí, daí a pouco ele descansou, porque tava sofrendo muito também. Aí depois que ele morreu, meu sabe, eu já sabia que seu pai morreu, ele descansou, porque ele tava sofrendo muito e tal. Eu falei, não, é Deus, né? Coisa que Deus planejou, não tem como. Mas fiquei com ele aqui, eu cheguei dos Estados Unidos, ele morreu. A gente ficou junto bastante tempo ainda, sabe? Andando, passeando. Fomos lá na terra onde a gente trabalhava. Fizemos muita coisa junto.
Então, eu vim embora na hora certa, porque além de eu ajudar minha mãe a cuidar dele, eu passei um bom tempo com ele ainda. Porque se ele tivesse morrido sem eu passar esses últimos tempos com ele, nossa Deus, para mim não teria tido valor de nada, tudo que eu passei para poder. Mas graças a Deus, eu passei um bom tempo com ele, porque nessa vida a gente sabe que a gente vem e a gente vai. Tem um dia de vir e de ir, né? Então, a gente não quer perder, mas também ficar vendo um ente da gente sofrendo é complicado. E aí, aconteceu, mas ficamos muito tempo juntos, ficamos bem. E aí ele partiu. Quando ele partiu, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí, graças a Deus, fui adaptando. Tinha pouco tempo que eu tinha chegado dos Estados Unidos. E até a adaptação aqui, nossa, é difícil. Se não tiver uma base para você começar de novo, aí é complicado. Mas Deus foi guiando as coisas direitinho, tudo certinho. E aí fui vivendo. Graças a Deus, hoje, né? A gente tem que passar por cima, porque a vida é feita de desafio. Então a gente tem que superar cada um deles. E esse foi um dos grandes que eu superei. Depois desse momento difícil, então começa mais uma fase. Como é que foi isso? Depois, porque eu cheguei dos Estados Unidos, quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu conheci a Daiane, minha esposa. A gente começou a namorar, mas que coisa sem pretensão, sabe? Tinha acabado de chegar, ela era muito nova também. Ela é 10 anos mais nova que eu. Ela era muito novinha, então a gente começou a namorar naquilo ali. Pouco depois a mãe dela faleceu. E ela ficou sem chão, entendeu? Aí, então que a mãe dela era a base dela. Então ela ficou sem chão. Aí, isso fez a gente se unir mais ainda. Aí, a mãe dela morreu em fevereiro e meu pai morreu em abril. Pouco depois que a mãe dela morreu, meu pai morreu também. E a gente continuou mais junto. E aí, chegou uma época que eu falei, Gustavo, vamos casar? Aí a gente se casou. Não tínhamos casa ainda, porque não tinha aquele planejamento de casamento, sabe? Aí fui morar com a minha mãe. Então, meu irmão também não era casado. Fui morar com a minha mãe, a gente foi morar e pouco depois fizemos nossa casa. Aí mudamos para nossa casa. Aí veio uma fase bem complicada também, depois desse casamento, depois que a gente casou. E foi uma época, foi ali em 2015 mais ou menos, foi uma época que, tipo assim, a minha renda era leite, sempre foi leite. Mas o leite, assim, teve uma época que acabou. E aí eu tinha que trabalhar. Eu sempre, quando eu tirei leite, o leite nunca deu uma renda boa quando eu vendia leite. Então eu tinha que tirar leite, vender e complementar minha renda trabalhando fora. E teve uma época que acabou, foi tudo. Não tinha nem leite e também não tinha muito serviço fora na época, não. E eu passei uma dificuldade até boa, mas minha esposa trabalhava, sempre trabalhou. Então, né, não foi uma dificuldade enorme, porque ela trabalhava também. Mas em questão financeira, naquela época ali, foi uma época de uns 6, 8 meses, foi bem complicado. Aí depois, em 2016, ela engravidou. Aí tava naquela época de baixa ainda. Minha mãe falou, Gustavo, filho, tem que dar um jeito, daqui a pouco seu filho chega, vai nascer, e você tem que pensar numa outra coisa. Porque do jeito que tá complicado. A pessoa vê de fora, você trabalhando, não vê o que a pessoa está passando. O que está passando, exatamente. Minha mãe falou, Gustavo, dá um jeito porque não tá dando, não. Eu tô vendo que você tá sofrendo. Eu falei, não, realmente. Aí eu sempre gostei muito eu sempre trabalho assim, mas pensando lá na frente, sabe? Aí eu pensava, gente, se eu tô mexendo com leite, eu não tô ganhando dinheiro. O laticínio ganha dinheiro com o meu leite, por que eu não posso trabalhar com o meu leite? Na época eu trabalhava para os outros, na época eu acho que o salário era R$35 o dia. Eu tirava ali uns 30 litros de leite. Então, quer dizer, o leite é R$1, a minha renda era uns R$70 por dia. 60, 70. Não, se eu trabalhar com o meu leite e tirar essa média, para me trabalhar só para mim, tá bom. Tá bom não, tá ótimo. Aí eu fiquei martelando aquele negócio na minha cabeça, sabe? Sempre pensando. Aí teve uma época que eu cheguei, mas eu não queria fazer qualquer queijo. Eu não queria fazer esse queijo que todo mundo faz. Eu queria fazer uma coisa diferente. Não, gente, eu quero fazer uma coisa que seja profissional, para poder me sobressair naquilo. Porque também, se eu ficar vendendo um queijinho que eu tô ali, eu quero fazer uma coisa boa. Aí era o Clésio que trabalhava na agricultura naquela época. O Silvio Matheus era o secretário de agricultura. Aí eu cheguei no Clésio. O Clésio foi uma pessoa, não sei se você conheceu o Clésio. Conheço. É uma pessoa muito, muito, muito boa. Ajudava muita gente. Falei, Clésio, eu quero fazer o queijo, mas eu preciso de um curso. Eu quero aprender a fazer queijo. Aí conversou com o Silvio Matheus. O Silvio Matheus falou, Gustavo, se você arrumar a turma, o curso, eu consigo. Aí eu fui atrás da turma.
E o pessoal, vou, toda hora, vou. Mas quando chegava no dia, a pessoa pulava fora. Aí comecei a contar a minha história pro pessoal, não, só, a maioria foi, não, eu vou por sua conta, vou para te ajudar. E aí consegui o pessoal e fizemos o curso, e daí para cá foi só glória, graças a Deus, foi um divisor de água na minha vida, sabe? Aí fizemos o curso, aí no outro dia eu já comecei a trabalhar com leite. Rapaz, você falando, assim, eu fico observando a importância, o Silvio Matheus, Silvio né? Matheus, Silvio finado Matheus, secretário de Agricultura na época. o quanto, quando a gestão é boa, ajuda, né? Nossa Senhor, você tá doido. Se não fosse, foi o Silvio Matheus e o Clésio, que o Silvio Matheus falou, Gustavo, o curso eu arrumo pra você. Você arruma o pessoal, que o curso eu arrumo. E que ano? E foi em 2017. Com muito custo eu arrumei o pessoal. Porque o pessoal fica, mas eu vou perder uma semana. É por isso que a mente da pessoa tem a mente muito fechada. Mas eu vou perder uma semana. Tá? Gente, não é que você vai perder, você vai ganhar. Entendeu? Conhecimento é ganho, é investimento. Mas para virar a cabeça. A maioria foi. Aí foi minha mãe, minha madrinha, muita gente ligada a mim que foi, sabe? O Clésio também se inscreveu. Não, sabe? Se faltar um, eu tô no lugar. Eu vou me inscrever também. Porque se não tivesse a turma fechada, não conseguia o curso, né? E o Clésio foi um dos que escreveu. Faltou gente, ele se inscreveu também. E aí depois fizemos o curso. Mas foi muito bom. Rapaz, fala mais uma vez aí a respeito dessa dificuldade das pessoas de querer aprender. Nossa, mas é muito difícil. Chegava, rapaz, vamos. Eu cheguei de queijo, cheguei no produtor de queijo, conhecido, falei com ele assim: olha, vai ter um curso de queijo. Você não quer mandar um dos seus funcionários lá? Ele falou assim comigo assim: se você fizer queijo igual eles te mandam, você não vende um. Ele falou comigo: queijo é feito igual eu faço. Não vai nesse negocinho de coisa, de fazer do jeito que eles fazem, não, que você não vende um queijo. Eu repreendi na hora, eu falei assim, eu vou fazer o curso e vou vender. Falei comigo, na hora eu falei. Repreendi as palavras negativas dele e falei, não, eu vou fazer o curso e vou fazer o queijo e vou viver disso. E graças a Deus, fiz o curso, comecei a fazer o queijo, porque eu não comecei com queijo, comecei com doce. Porque no curso é derivado, né? Não é só o queijo, você pode fazer de tudo. Aí, como o queijo precisa de uma estrutura para poder fazer queijo, eu não tinha nada. Aí comecei a fazer doce, que doce precisava só do leite do tacho lá, de uma fornalhinha. Minha mãe fez uma fornalhinha. Minha mãe fez uma tornalhinha de barro lá e tinha um tachinho de 5 litros. E eu falei, não, vamos começar a fazer. E fiz um doce, mas o doce ficou maravilhoso. Nunca vi um doce tão bom daquele jeito. Nem no curso nós fizemos um doce bom daquele jeito. E como ficou bom, eu comprei uns potinhos pequenininhos assim e já coloquei nos potes. Chegava na casa da pessoa, falei assim, olha, eu tô com doce para vender, mas antes de você comprar, eu quero que vocês... E as pessoas experimentavam e ficavam doidas. Não, da outra dia eu já comecei. Eu comecei com taxa de 5 litros, aí daqui a pouco taxa de 5 litros já não dava. Aí eu comprei a pessoa entrar um dinheirinho, comprei um taxa de 10 litros e fui fazendo. E as pessoas gostam, não, isso não é doce de leite, não. Você coloca leite condensado nesse tempo. Eu falei, mas não posso colocar, porque senão vai aumentar o meu custo, é leite puro mesmo. E as pessoas não acreditavam que aquele doce era de... porque não tive tempo, você não tinha feito um para trazer aqui pra você. Mas as pessoas não acreditavam que aquilo era doce de leite. E aí eu comecei a vender e a coisa foi aumentando, mas aquilo não era o meu foco. Não era o meu foco fazer doce. Eu fiz porque era o que tinha, que dava para fazer na época. E aí eu fui colocando um queijinho também no meio. Fazia um queijinho aqui, outro ali, doce, levava o queijo. E as pessoas também começaram a gostar muito do queijo. Aí daí a pouco... saía com doce, mas eu saí rodando a região toda, vendendo, entendeu? Aí as pessoas começaram a encomendar, e a coisa foi fluindo, daí a pouco eu não estava dando conta mais de fazer doce. Foi na época que a Daiane ganhou o CAI, que ela estava de licença maternidade, me ajudava muito na época, minha tia ajudava todo mundo, para embalar aquele trem, para sair, eu saía vendendo, eles ficavam a fazer mais, e aquilo ali as coisas foi. Aí eu já levava um queijinho no meio, fazia um queijinho. Aí o meu leite começou a não dar. Aí eu tinha um primo. Eu falei assim, olha, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer o queijo com o doce, com o meu leite, você vai me vender 6 litros de leite para me fazer um queijo. Eu falei, tá bom. E aí assim eu fiz. Eu fazia o doce com o meu leite, comprava o leite dele para fazer um queijo. Aí eu fazia 6 queijos por semana. E saía vendendo. Mas daí a pouco ele falou comigo assim, olha, Gustavo, não tem como te passar 6 litros de leite, eu tirava pouco também. Vou passar um tiquinho para você, um tiquinho para o outro, não tem como. Ou você compra tudo, ou então não tem como eu te vender esse leite, não.
Eu falei, não, aí pra me pagar esse leite, 20 litros de leite, o que eu vou arrumar pra me pagar esse aí? Eu pensei, mas eu não posso perder. Eu falei, não, pode deixar que eu te comprei todo. Na força. Uhum. E falei assim, mamãe, qualquer coisa só me segura, só me escora. E aí eu fui, menino. Sim, foi aumentando a coisa e já começou um dinheirinho também, foi entrando, né? Porque o lucro de doce de leite é muito bom. Eu acho que de todos os derivados de leite, o doce de leite é o que dá mais lucro. Entendeu? Porque ele gasta muito pouco. O seu investimento é quase zero para fazer. Entendeu? Então, o lucro é muito alto. Mas não queria fazer doce. Eu queria fazer o queijo. Aí o dinheirinho foi entrando e tal. Aí eu fui. Não, agora eu tenho que... Aí eu comecei a aumentar mais a quantidade de queijo. O pessoal começou a gostar demais do queijo também. É coisa tudo de Deus, cara. Foi tudo guiado por Deus, sabe? Aí eu falei assim, agora eu vou fazer um cômodo para poder fazer o queijo. E fui cavei o negócio lá. Eu mesmo cavei de enxada lá. Arrumei um pedreirinho meia colher que cobrava barato. Falei, pra você levantar pra mim. Aí tinha outro pedreiro, falou, Gustavo. Eu falei, mas eu não tô com muito dinheiro, não. Ele falou, fulano e tal, eu faço pra você. Ele vai te cobrar diária, dia assim. Aí, pode deixar fazer o que for. Depois eu vou lá e reboco pra você e tiro o defeito. Eu falei, não, beleza. Eu era mais pedreiro do que o rapaz. Mas nós é quartinho. Levantamos lá. Aí eu tinha um curral velho que já tinha de desfeito. Tinha umas telhas lá. Telhão. Aí fui no mato, cortei a madeira. E cobri. E lavei as telhas bem lavadinhas, né? Aí eu falei com o meu negócio, pode lá rebocar pra mim que o trem já tá levantado. Parei tanto. Bem torta. Eu sempre fui muito bom de esquadro. Eu trabalhei lá nos Estados Unidos há 7 anos em construção. Então, esquadrejei tudo bonitinho, fica tudo esquadrejadinho. Só que alvenaria eu não sei mexer. Mas eu fazia, porque o pedreiro, tadinho, ele era bem ruimzinho na época. Aí fizemos, me veio cá, rebocou. Aí coloquei cerâmica. Depois que eu fiz o quarto, eu falei, me deu uma revolta. Pra que eu fiz um quarto desse tamanho? Quase 5 metros quadrados. Pra que um quartinho desse tamanho? O que eu vou pôr aqui dentro? O pessoal vai chegar aqui, vai abusar de mim, um quarto desse tamanho, pra pôr o quê? Fazia um queijo por dia. E pra que um quarto, mamãe, sabe? Mas é melhor, mas já não tá feito. Eu falei, então, tá melhor sobrar do que faltar, ué. Aí eu falei, não, mas isso aqui tá ficando desperdiçado. Aí as coisas foram fluindo, as encomendas, aí eu já comecei... Comprei um tacho de 35 litros para pasteurizar o leite, porque o meu queijo é com leite pasteurizado. Aí eu não tinha pasteurizador, então eu pasteurizava naquele latão lá de alumínio, de 35 litros. Aí quando eu fiz o quartinho, as coisas melhoraram. A pasteurização é com o quê? Com água? A pasteurização é no fogo. Você pasteuriza, você esquenta ele até 65 graus. E deixa ali meia hora. Depois que chegou na temperatura, separa, tira o fogo e deixa pasteurizar meia hora. Que é para matar as bactérias que tem no leite. A 60 graus? A 65 graus. Até 65 graus. Não precisa ferver, não. Não pode ferver. O leite para fazer o queijo não pode ferver. Se ele passar de 65 graus, ele não dá queijo. Então você sempre tem que ter o termômetro ali e ficar de olho. Porque se ele passar, ele já entra em estado de fervura. A partir de 80 graus ele já entra. Então ele não pode passar de 65. Eu sempre tiro ele entre 63 e 64 graus. Eu não deixo nem chegar nos 65 graus, para não correr o risco. Então, aí você desliga, tira do fogo e deixa ele pasteurizando 30 minutos, que é o tempo de matar todas as bactérias. O leite pasteurizado é aquele queijo que não tem bactéria ruim. Por isso que o meu queijo, graças a Deus, é um queijo muito bom, porque ele não tem bactéria ruim. Entendeu? Depois que a pasteurização, ele mata todas as bactérias. Mata a bactéria ruim, mas mata a bactéria boa também. Então, você tem que acrescentar aquela bactéria que foi boa, que foi morta, entendeu? Então, é por isso que o meu queijo não é um caseiro, não é um queijo que incha. É por conta desse... Pois é, meu irmão. Nós vamos ver se esse queijo é bom mesmo. É agora, então, ué. Vamos ver se presta. Né? Ó, às vezes as pessoas não sabem da importância, cara, da gente fazer um programa como esse aqui, sabe? Porque eu ouvindo a sua história, hoje, graças a Deus, você, né, ela vai construindo uma vida e já chegou num patamar assim que muitos tá sonhando em chegar e não conhece o percurso, não conhece o trajeto. Pensa que as coisas pensa que cai do céu. E, na verdade, a gente mapeia essas histórias, esses negócios. E ainda come queijo. Tem esse diferencial. Quem é o mineiro que não gosta de queijo? Eu gosto, cara, de história real. Eu gosto, assim, porque eu, como pastor, sei que a vida ela funciona de uma determinada maneira, não é? A vida ela é assim. A vida, Amintas,
Me filma direitinho aqui, ó. Ah, eu queria mostrar, cara. Mas põe no meio lá mesmo, isso. Vem. Os dramas, cara. Os dramas que a gente vai enfrentando quando a gente está começando, não tem um tacho, não tem, você tem que ir Não tem lutar. dinheiro, não tem cliente, não tem nada. Só com o peito Cara, e a coragem mesmo. café com leite, café com queijo. Ah, é disso que eu tô falando. O amigo, coitado, agora ele precisa de tomar um café. Realmente, o queijo é muito bom, muito bom. E outra coisa, é um queijo que tem história, né? É um queijo que, graças a Deus, Aí, pelo amor de Deus. pega um pedaço maior. O entrevistado também pode comer, viu? Pode comer, o entrevistado também pode. Pode. Primeiramente também quer café. Até o câmera gostou, tá vendo? Ai, E você pode ver que ele é um queijo liso, ele não tem furadinho, tá vendo? Vale, explica como é que é. Ele é um queijo que ele não tem furadinho. O que é o furadinho no queijo? Tem muita gente que fala, nossa, eu gosto daquele queijo furadinho, né? Tem muita gente que fala que gosta. Mas aquele queijo furadinho é um perigo para a pessoa. Que forma aquele furadinho são as bactérias. Então para quem gosta, é um perigo aquele queijo. Então E graças a Deus, cara, é um queijo que é bem aceito, porque tudo que é feito de um jeito certo vai dar certo. Tá? A probabilidade de dar errado é muito. Se der errado, só porque tá fazendo errado. É bom, Anderson? Nossa, você tá doido. como é que foi os primeiros queijos que você fez? Os primeiros ficou muito salgado e cheio de furadinho também. Que furadinho. Mesmo pasteurizando o leite, porque não é só a pasteurização do leite que faz isso. É o processo todo que para chegar nesse resultado, entendeu? Então não tinha base, uma estrutura para poder fazer queijo. Mas sempre o sabor é esse sabor, sempre foi um sabor muito bom. Por isso que as pessoas gostavam. Sempre foi um sabor diferenciado, entendeu? Então, não tem propaganda melhor. Ela te dobra em cima, mas se for coisa, você destrói também. Então, você sempre tem que fazer o melhor. Eu sempre tenho que fazer o melhor pro meu cliente. Porque o que eu não tenho coragem de dar pro meu filho, eu não tenho coragem de vender. Então, eu sempre tive essa mentalidade. Gente, vou fazer o melhor que eu posso. Não é que o meu é o melhor queijo, entendeu? É o melhor que eu posso e tô aprimorando a cada dia. Não, esse não ficou bom. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou enjoado em relação a isso. Não, esse queijo não ficou bom. Esse queijo, eu olho a massa que tá, eu olho e falo, esse queijo aqui não vai ficar bom. Não vai ficar, não é que não vai ficar bom, não vai ficar aquele queijo que eu gostaria que ficasse. Porque eu sempre quero fazer o queijo 100%. E quando ele não sai 100%, eu sei que ele não saiu 100%. Às vezes eu vejo que ele não saiu e o cliente nem nota, entendeu? Mas eu sei que ele não tá 100%. Então eu gosto, quando ele tá 100%, eu gosto de ter o prazer de chegar e entregar um queijo 100% pro meu cliente, né? Esse queijo aqui tá ótimo, entendeu? Então, quando ele não sai tão bom, mas não é que ele sai ruim, ele não sai tão bom, eu entrego aquele queijo pro cliente, mesmo assim, mesmo sabendo que ele vai gostar daquele queijo, mas eu sei que ele não tá aquele queijo que é o meu queijo que eu quero entregar. E isso acontece. Não é sempre 100% que o queijo vai sair 100% também, não. Porque ele depende de muita coisa, muito processo para poder fazer ele. Então, é pra gente que faz mais artesanal, não é industrial, não tem produto químico, nem nada. Então, porque quando é industrial, eles colocam um produto ali que o leite pode dar o jeito que for, que vai sempre manter aquele padrão. Agora, pra gente já faz mais artesanal assim, a gente não tem tanto esse controle. A gente depende muito da qualidade do leite, entendeu? Então, mas sempre a gente tenta fazer o melhor. Quando você começou, qual que era o risco que você corria? O risco de... Eu não tinha nada a perder, igual eu te disse. Eu tava passando por uma situação financeira muito difícil. Era praticamente somente o dinheiro da minha esposa. Eu tirava um leitinho que já tinha praticamente acabado. Então não tinha nada a perder. Se eu tirasse, igual eu te falei, que uma diária era R$30, se eu tirasse R$30 ali, entendeu? Eu tirava mais ou menos 30 litros de leite. 30 litros de leite eu fazia 5 queijos, mais ou menos. Se eu vendesse um queijo por R$20, eu tava fazendo R$100 por dia, né? Se eu fizesse 5 queijos, vendesse um queijo a R$20, eu fazia R$20, R$100 por dia. Um dia era 35, eu tava ganhando mais que o dobro. Eu falei, se eu fizer isso, pra mim tá excelente. Além de eu estar trabalhando pra mim, eu ia conseguir me manter, entendeu? Então... Gustavo, mas aqui, o que a pessoa que ninguém via? O que a pessoa não via era o meu esforço de estar sempre ali. Foi em 2017, são 10 anos. Até hoje eu tenho um contato da minha instrutora que até hoje, às vezes, eu ligo para ela e falo, olha, tá acontecendo. Ela é uma excelente instrutora. Eu falo com ela, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. O que melhorar? Me fala aí, você tá no... O que eu posso melhorar?
Eu mantenho contato com ela até hoje. Ela fala, Gustavo, de todos, você é o único que fez. E as meninas ali do Mono também, que faz o doce, que elas fizeram o curso junto comigo na época. Ah, brinca não. Foi, a Geni e a irmã, a Mônica. Cara, não é Sueli, não. Não, a Geni. A Geni e a Sueli que tocam hoje. Uhum. Né? Mas na época quem fez o curso foi a Geni e a Mônica. A irmã dela, outra irmã dela. Entendeu? Pois que rapaz, eu convidei elas para estar aqui no Caminho da Gente. Nossa, são excelentes pessoas. Tem uma história de vida também surpreendente, que as meninas lutadoras. E fizeram o curso, foi através também desse curso que elas partiram mais pro lado doce, né? Mas fazem queijo também, queijo muito bom, fazer queijão. Elas fazem também, só que elas não construíram aquela estrutura para queijo, igual eu. A minha finalidade era queijo. Eu não queria fazer doce, não queria fazer requeijão, mas a minha finalidade era queijo. Então eu sempre foquei muito, 100% naquilo. Entendeu? Então, para poder chegar num resultado bom. E o que as pessoas não viam era que eu sempre estava pesquisando, entendeu? Eu sempre fui muito perfeccionista. Sempre as minhas vasilhas lá em casa, sempre muito bem higienizada e bem detetizada. As pessoas que trabalharam lá em casa comigo, hoje me chamam de enjoado em relação a essa questão de organização. Eu gosto das coisas bem organizadas. Eu não sou muito organizado na vida, não. Mas na minha profissão... No seu negócio, eu sou muito organizado e exigente. Se não sair bom, eu não fico bom, não. Tem que sair 100%. Eu gostaria também de pedir às pessoas aqui, olha, tem as meninas lá do Mono, a Geni e a Sueli. Se vocês quiserem ouvir a história delas, comentem aqui embaixo, né? Geni e Sueli, que aí eu vou entender que vocês não são excelentes. Gostariam são guerreiras também, lutadoras, vencedoras também, as meninas. Mas, Gustavo, você lembra, você lembra assim, do primeiro momento que você pensou assim, não, agora vai dar certo? Desde o primeiro dia, porque eu sempre fui muito naquela fé. Qualquer coisa pra mim tava bom. Por eu não ser sonhadora, nunca fui aquela pessoa que, nossa, as coisas vão acontecendo. E graças a Deus vem acontecendo na minha vida desde que eu nasci. As coisas sempre vêm acontecendo positivamente. Então, desde o primeiro momento que eu fiz o curso, no final de semana, na segunda-feira, no domingo eu já estava fazendo doce. Porque, igual eu te falei, o doce não precisa de estrutura nenhuma. Entendeu? E aquele doce saiu, foi a mão de Deus que colocou ali. Aquele doce foi maravilhoso. Até que foi uns 6 meses fazendo doce ou mais. Até que eu não estava dando conta de fazer doce mais. Muito doce, mas não era meu foco. E aí eu falei assim, não, as coisas... Graças a Deus. Através do doce eu consegui fazer um quartinho de queijo, entendeu? Consegui comprar vasilha. E aí o queijo foi crescendo, foi bem aceito pelas pessoas. E aí eu fui deixando o doce de lado. Não desfazendo 100%, mas paralelo ali, mas focando sempre mais no queijo. Depois que eu fiz a estrutura lá, fiz um quartinho de queijo bacana, bonitinho. Aí eu falei assim, não, a minha coisa vai ser o queijo. Mas eu sempre fiz o doce. Aí depois que a coisa estourou mesmo, aí eu falei assim, não, agora não dá. Eu tenho que focar numa coisa ou em outra. E fiquei somente no queijo mesmo. Você lembra o primeiro cliente? O meu primeiro cliente foi... Assim, quando eu fiz o doce, eu saí com um potinho, ofereci para cada um. Você quer o doce? Não, pode trazer. Aí a primeira pessoa que eu fui foi uma vizinha minha, foi até a Dom Socorro, que era a minha primeira vizinha, que eu fui na casa da primeira. Não, pô, faz o doce, traz o doce que eu quero. E aí... Aquela que eu fui da primeira, que falou, não, mas é ela que falou, não, você colocou leite condensado nele. Eu falei assim, não coloquei, colocou, eu conheço de doce, eu faço doce há muitos anos, isso não é doce só de leite, não. Então quer dizer que tem que tá bom, né? Vai. Cheguei no outro, a mesma coisa, eu falei, não, então tá, ué. Eu já cheguei vendendo um pra outro, aquilo, minha autoestima já foi lá em cima. Pois é, filho, não provou desse doce, hein? Não provou, e eu pensei... Você não tá com problema, não? Tá errado isso não. Mas o doce é muito bom. O doce é maravilhoso. Não é um doce pastoso. Não é aquele doce duro, não. Um doce pastoso. Uhum. Nossa, mas é muito bom. O único ruim dele é que é pra carregar, né? Pra você já pensou, filho, se já tivesse um doce pra gente passar ele no queijo aqui, filho? Nossa, Deus. Quando as minhas cunhadas vão lá em casa, menina, às vezes eu tiro um tempo, vou e faço. Rapidinho você faz, sabe? Quando tiver muito fogo, rapidinho faz. Pouca coisa. Eu fazia 30, 40, 50 doces por dia. E vendia tudo. Às vezes não dava conta. Então, quer dizer... Então, desde o primeiro dia eu vi, não, vai dar certo. Não vai que você ganha queijo depois. Eu falei assim, vai dar certo, não, já deu certo. Porque, tipo assim, aí eu vi que aquilo que eu tava fazendo só com doce, tava dando 2, 3 vezes mais do que eu trabalhar dia pros outros. Falei, então vai dar.
E aí foi quando eu comecei a comprar leite, naquele medo de não aguentar pagar e tal. E fui comprando de outro. E as coisas foram aumentando. Aí quando eu penso que não, já tô fazendo 20 queijos por dia. Falei, nossa, Deus, o trem já tá. Aí eu encontrei, um dia eu tava aqui na sexta-feira em Coroaci, encontrei um cara lá de Sardoá. Ele falou, ó, veja, eu sei que toda sexta-feira que eu vejo você aqui vendendo queijo. Você tem queijo pra vender? Eu falei, eu faço é pra vender. Ué. Ele falou assim, e pra quantidade você tem? Eu falei, tenho. Tem queijo por semana, você consegue me entregar? Eu falei, entrego. Mentira, eu fazia 20 queijos, 18, 20 queijos por dia. E eu já tinha cliente para aquele queijo. Mas eu entrego. Ele falou assim, então semana que vem você leva 50. Eu falei assim, e agora onde é que eu vou arrumar esse leite? Mas aí tinha um pessoal lá em casa que sempre tirava leite, que vendia por birosca lá no Goiabal. Aí de um outro pegava de outro. Por isso que é bom você ter boa relação com os outros, boas amizades, sabe? Um bocado passava um bocado. Aí eu fiz os 50 queijos pro cara. E levei. Quando foi na outra semana, foi Gustavo. Aí, como nós tínhamos combinado os 100, você vai trazer os 100 queijos por semana, que esses 50 não deu nem pro cheiro. Aí eu fui pro Valadares comprar vasilha, não achei as formas tudo. E fui fazendo. Quando eu pensei que não tava entregando, cara, 120 queijos por semana lá no Sardoá. Fora os clientes daqui, entendeu? E aí as coisas foram aumentando. Aí eu fui comprar mais leite, Aí foi a época que eu falei, não, gente, eu tenho que parar de tirar leite, porque só o meu leite, 30 litros de leite, não vai dar pra nada. E eu também misturava uma coisa com a outra, não tinha nem como eu ter a base de lucro. Não vou fazer só comprar o leite. Aí vendi as vacas que eu tinha, peguei só comprar leite. Aí comprava de outro, aí comecei. Aí eu fui entrando, aí eu, no Leste Pequeno, eu comprei o leite de todo mundo. Comprei de todo mundo. Aí começou a não dar também. Aí, o que eu fiz? Como eu pasteurizava esse leite no tacho de alumínio, eu comprei um de 36, depois aumentei para o de 50, eu passei para um de 130, comprei um caldeirão de 130 litros, mas aquele ali eu pasteurizava do lado de fora, na fornalha. Falei, não, tá bom, porque aqui ele pode contaminar, tá do lado de fora. Aí eu fiz um esquema de fazer uma fornalha para colocar o fogo do lado de fora, mais o tacho do lado de dentro. Mas aquilo entrava uma fumaça dentro do quartinho, a menina que me ajudava, a Lili que me ajudava, tadinha, quase morreu lá, sufocada. Era muito fácil. Falei, gente, eu tenho que arrumar isso, meu Deus, como é que eu vou fazer? E nisso eu já tava fazendo muito queijo. Eu falei, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Aí, conversando com um colega meu, ele falou assim, olha, o Birosca no Goiabal tem uma... Aí eu precisava de uma caldeira para poder esquentar esse leite. Eu falei, menino, o Birosca lá no Goiabal tem uma caldeira. Eu falei, vou lá, ué. Liguei pro Birosca, você tem uma caldeira? Ele falou, tenho, tá? Tem uma caldeirinha ali de alambique, que eu fabricava cachaça. Você me vende, eu vendo. Cheguei lá que tem jogado fora, lá pro meio terreiro fora, jogado fora, cheio de ferrugem. Falei, mas é isso? É, rapaz, essa caldeirinha é boa demais, rapaz. Nossa senhora, você faz o quê? Eu faço uns 20 queijos. Nossa, vai dar pra você fazer seu queijo tranquilo. Falei, mas você tem o tanque pasteurizado? Tem não. Falei, como é que você vai engatar a caldeira no tanque? Você vai esquentar isso como? Eu falei, eu dou um jeito lá em casa, o negócio é esquentar. Falei, não, vou ligar. Ligou pra um colega, pra um amigo dele, usando um tanque. Ele falou, rapaz, tem um tanquinho velho aqui, usado, de 500 litros. Faz, mas 500 litros, cara? Eu faço 100. Eu tenho taxa lá de 120, mas eu ponho lá 90 litros, 100 litros no máximo. Não, mas leva o tacho, leva o tanque. Aí fez um precinho bom pra mim. Eu tinha uns bezerros na época lá, eu já tinha um dinheirinho já. Eu tinha uns bezerros, entrou no meio, falou, não, você vai me pagando. Aí, rapaz, eu comprei a caldeira e o tanque. Você foi pra comprar só a caldeira, esse negócio de Deus mesmo. Ele arrumou o tanque pra mim na hora e falou com o cara, olha, você vai lá e instala pra ele. O cara lá de Valadares. E fui, busquei, o cara me falou como é que eu ia ter que fazer coisa lá pra fazer. E veio, instalou a caldeira com coisa. E pôs fogo na caldeira, que é com 20 minutos. Punha fogo na caldeira lá fora, ela fervia a água e jogava o vapor, esquentava o vapor que entrava pra dentro do quarto, pra dentro do quartinho. Passava por fora da parede e esquentava pelo vapor. Ah, com 20 minutos esquentou. Eu falei, nossa, meu Deus, eu tô no céu. Aí passei a noite toda lavando o tanque. Isso já era de tarde, acabou já de noite. Quando foi no outro dia cedo, eu meti leite, né? Mas aí eu pensei, meu Deus, e esse tanque desse tamanho, o que eu vou fazer com isso? 500 litros de leite, trabalhar com 80, 100 litros. Ah, mas aqui com 20 minutos esquentava. Falei, lavei. Aí foi aumentando. Aí falei, agora eu já tenho espaço pra comprar mais leite. Fui comprando. Aí comprei do outro Ribeirão lá, do Lessa Grande, que era até do Cisne. Aí ele, não, só te vendo leite. Eu tirava uns 100 litros por dia. Aí eu falei, não, vou lá e busco. Arrumei uma gaiola pra colocar na minha moto. E fui dele, e as coisas foram aumentando. Aí depois passei por Remígio, que é um outro coisa. Mas aí já era muito leite. Eu não dava conta de trabalhar com esse leite todo. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu não posso perder esse leite. Os meninos só vendiam se fosse me comprar tudo. Aí eu vim cá, conversei com o Flavinho. Falei, vamos fazer uma parceria. Que eu tô com muito leite, eu não dou conta de trabalhar com esse leite todo. Você não me compra o resto que sobra, eu falo, não dou. O que sobrasse pra trazer pra mim. Foi aí que eu falei, não, agora eu tô tranquilo. Quando a demanda tá alta, eu faço bastante. Quando, entendeu?
Aí a gente tem o tanque de resfriador lá em casa, o que sobrava eu colocava no tanque. Aí foi daí que eu tive que comprar uma caminhonete para poder trazer esse leite que sobrava lá, sabe? Que não tinha como mais eu trazer de moto, que ficava muito leite. Comprei o leite da região toda. E aí, o que eu precisava, eu trabalhava. Até hoje, o que eu preciso... Hoje eu trabalho também com uns 450 litros de leite por dia. Hoje, diminuiu bastante o leite, eu tô com uns 550 litros de leite comprando hoje. Então, tá sobrando uns 100 litros por dia. Mas tem época que sobra 300 litros. Eu tô comprando aí 800, 900 litros de leite. Porque eu tenho que comprar o leite todo, né? Uhum. Então, daí que as coisas... Mas foi mais na coragem mesmo. Pois é, então, o fato de crescer trouxe responsabilidade. Demais. Porque só de leite eu pago muita coisa de leite. Então eu tenho que fazer esse dinheiro. Entendeu? Não é eu comprar e revender. Porque quando você compra e revender, você coloca uma margem ali, você pegou, você coisou. O cara lá vai te pagar, você vai tirar sua margem e pagar quem te forneceu. Né? No meu caso, eu tenho que fazer o dinheiro. Uhum. Eu tenho que produzir o queijo, eu tenho que vender esse queijo, tenho que receber esse queijo. E tem que ter aquela coisa assim de que não pode deixar sair do controle. Uhum. Ter a gordura, né? Você tem que saber manejar, porque às vezes é alta, as despesas não. Porque, na verdade, assim, as pessoas pensam que as pessoas não têm ideia do que é empreender, né? Do que é você tocar um negócio. Exatamente. As pessoas têm os bastidores que o pessoal não costuma ver. Porque muita gente fica no caminho por conta disso, porque você tem que ter perseverança. Se você não tiver, logicamente, às vezes você tem que saber onde parar, igual com o leite mesmo. Tirava leite. Eu falei, não, eu tenho que parar, porque não tá dando. Então você tem que saber aquela hora de parar. Talvez você comece uma coisa que não dá certo. Mas tem gente que para no primeiro tropeço, para. E eu, graças a Deus, as coisas foram acontecendo gradativamente. Então eu não tive aquele momento de queda, não. Eu tive um momento, desde que eu comecei a trabalhar com leite, nunca tive um momento de queda. Graças a Deus, as coisas só foram aumentando. Nossa, eu passei uma época difícil naquela época. Não, graças a Deus. Desde quando eu comecei, as coisas foram só graduando, foi só melhorando. Então hoje, graças a Deus, eu consigo me manter bem com esse branquinho aí. Graças a Deus. O queijo representa para você hoje, além do dinheiro? Tudo. Responsabilidade, prazer. Eu tenho prazer. Você vê, eu cheguei do Virgolândia hoje, aquela que eu te liguei era mais de 6 horas, entendeu? 5 horas da manhã, hoje eu tava tirando queijo da Samora. Já vim no Coroaci hoje 3 vezes entregar queijo. Então, quer dizer, é prazer, é responsabilidade, mas me dá muito prazer trabalhar nisso. Fazer o que eu faço, me dá prazer demais. Quando a pessoa me liga, ô Gustavo, porque eu entrego queijo aqui toda semana. Eu tiro um dia na quinta-feira só para entregar de porta. Já tem meus clientes, mando mensagem. Às vezes, quando eu não vou... Às vezes eu esqueço de mandar mensagem para algum. Ô, semana passada, o que aconteceu com o meu queijo? Você não trouxe, você não me mandou mensagem? Então isso é gratificante pra gente, sabe? Se você não entrega, a pessoa sente. Aqui tem mensagem aí minha aqui, que eu trouxe ontem, mas aí não deu para entregar todo mundo, porque o queijo acabou dessa área aqui, mais ou menos da praça, o queijo tinha acabado. Então o pessoal que ficou lá para baixo ficou sem receber queijo. E hoje era dia de eu levar em Virgolândia. Então vou ter que entregar esse queijo amanhã. E o meu queijo? Você não trouxe ontem? Cadê o meu queijo e tal? Eu falei, calma, gente, vou levar amanhã. Eu levo, não vai ficar sem queijo, não. Vai dar ainda. Eu cheguei lá, até a irmã do Sampa que tinha me encomendado um queijo. Aí quando eu cheguei lá, já tava de tarde, já era umas 5 horas. Ei, Gustavo, já te xinguei hoje, de uma certa quantidade. Falei, por que você não ia trazer meu queijo? Eu falei, não, então foi. Igual ela pediu urgência no queijo dela, né? Eu falei, não, tem que ser pra hoje. Não sei, acho que tem algum parente lá. E ela falou, se eu te pedir urgência, você não ia trazer meu queijo. Eu falei, não, vai estar na mão. Deixa eu te perguntar. Você, né, uma pessoa com a mente empreendedora, nós temos um parceiro aqui que é o Alexandre da Light Energy. É energia solar em casa? Foi ele que colocou lá em casa? O Alexandre? Aham. Que joia, meu irmão. Ele colocou em casa. O Alexandre da Light colocou energia solar para você já? Sim, foi em julho do ano atrasado. Tá fazendo 2 anos já que ele está lá. Foi o primeiro a colocar energia solar lá no LED. Hoje em dia quase todo mundo tem. Mas eu fui o primeiro. Porque eu sempre tive essa mentalidade assim, né? Sabe? Sempre de estar inovando. Então, eu conversei com ele através do Facebook, peguei o contato dele. Conversei com ele, foi lá em casa, visitou lá em casa. Não, vamos colocar para você fazer uma usina
beleza aqui, bacana, e vamos fazer um serviço bom. Você fez um serviço muito bom lá em casa, então já tem Que 2 joia, anos. irmão. Foi ele. O que que você fala para uma pessoa que mora ou dentro da rua ou até na zona rural mesmo a respeito de energia solar? Qual Nossa, que é a a sua melhor experiência? coisa. A melhor coisa que a pessoa. O melhor investimento. Um dos melhores. Eu fiz muito investimento bom lá em casa, que deu certo. Graças a Deus. Mas um dos melhores foi essa energia solar. Porque hoje o meu sonho era ter um ar-condicionado lá em casa. Entendeu? Porque eu gosto do calor. Mas eu não gosto, na dormir eu gosto de estar temperatura normal. Mas eu não tinha condição de ter, porque além da minha energia ser 110, então era muito caro também a conta, né? Aí eu falei, não, vou colocar um dos coisas pelo meu ar-condicionado. Coloquei, hoje eu tenho ar-condicionado lá em casa, eu tenho. Tenho o que tiver. Aí posso ligar o ar-condicionado, sair e deixar a porta aberta, que não. Depois eu pago R$ 80 de energia. Então, quer dizer, eu fico sem preocupação com conta de energia. Eu e minha mãe, a gente pagava lá, era R$ 600, R$ 800 de energia por mês. Hoje nós dois paga, que é um padrão para nós dois paga R$ 80 por mês, nós dois, eu mais ela. Quando vem 120, já chora. Gustavo, pelo amor de Deus, essa energia, você não tava em cara de mim. Eu falei, mamãe, mas para nós pagar 800, tá pagando 100, 120, usando tudo aqui. Tudo que tem direito de usar, tá bom demais, não chora não. Aqui também, tudo aqui é energia solar, né? Eu coloquei, fiz uma parceria com ele. Sabe, um cara incrível, Não, né? Um cara muito gente boa. Ele é uma pessoa extraordinária, muito boa. Uhum. Para você que gostaria de colocar energia solar, dá preferência para Light Energy do Alexandre. O cara é gente boa, patrocina as nossas histórias aqui. E tem um histórico já na região, que bacana, né? Ele já está fazendo. E outra coisa, é um ótimo investimento. Quanto mais cedo você colocar, menos de energia você vai pagar para a CEMIG. Com certeza. Mais rápido você vai ter energia na faixa, assim, na sua casa, né? Sem aquela preocupação de, oh meu Deus, eu posso ficar no chuveiro. Minha esposa gosta de ficar no chuveiro até 40 minutos. Ligado, mas pode estar no verão, que é no quente mesmo, fervendo. Não, a Verônica quer tirar o couro. Meu Deus. O Amitas tem dia que eu tenho que parar ele lá no ralo, sabe? Porque parece que vai derreter de tanta água quente no couro. Você poder fazer sem aquela preocupação de, nossa, e no final do mês, como é que vai vir a energia? Então, quer dizer, nossa Deus, eu acho que a gente trabalha para isso. Eu trabalho para isso. Eu não trabalho para deixar, falo como hoje ele não tem maturidade para isso, mas eu não tenho intenção de fazer as coisas para poder, para ele. O que eu vou ensinar para ele, o ensinamento que eu aprendi com meu pai, para ele ser uma pessoa, para ele mesmo tem que trilhar o caminho dele, entendeu? Se quando eu morrer, se ficar algum bem para ele, ótimo, mas não vou fazer questão de viver o meu para deixar para, não posso fazer isso não, que vai fazer falta para ele lá na frente. Vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para o bem-estar dele, para ser uma pessoa de sucesso na vida, mas não vou dar nada de pão beijada para ele não. Ó, meu filho, é desse jeito que a banda toca. Vamos montar em cima. Não, tem que ser. Porque, né? Nada que vem de graça, a pessoa dava. Meu irmão, me fala qual foi o papel de Deus no meio da sua história. Não, Deus é tudo na minha vida. E desde o primeiro dia, cara, Deus na minha vida. Deus é muito presente. Eu já tive muita prova divina na minha vida mesmo, que hoje, se eu tenho condição de hoje, graças a Deus, eu manter a minha casa, a minha família com o meu trabalho, é tudo feito por Deus. Entendeu? Os maus momentos que eu passei muito mau momento também, que serve como aprendizado para hoje. Sei que Deus, logicamente, você não vai dizer, Deus não vai te dar tudo do que você quer, assim, que você acha que você merece. Quando foi, oh meu Deus do céu, por que isso aconteceu comigo? Mas lá na frente você vai ver, aquilo foi bom ter acontecido, porque aquilo me fortaleceu, entendeu? Aquilo me fortaleceu. Hoje eu sou uma outra pessoa por causa daquela dificuldade que eu passei. Eu já cheguei nessa época minha de quando o leite lá em casa acabou e tudo. Cheguei a pedir serviço aqui em 2 lugares. Hoje eu sou grato a essas 2 pessoas por não ter me dado serviço. Não, sabe? Agora não tá precisando e tal. Mas eu sabia que podia encaixar. Uhum. Mas foi porque senão eu tava escravo desse serviço até hoje. Poderia estar, entendeu? Então, por esses não, que às vezes um não na sua vida é uma coisa que vai te impulsionar para cima. Sim lá na frente. Sim lá na frente. Entendeu? Então tudo, mas tudo é propósito de Deus. Eu vejo como propósito de Deus. Tudo que acontece na minha vida é coisa divina mesmo. Eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Tanto de bom quanto de ruim. Eu sei que foi para me fortalecer. Você consegue perceber assim, o tanto que a fé é importante na caminhada da pessoa? Demais da conta.
Muito. Você sem fé, se você não tiver fé, você não tem alma. É porque, na verdade, assim, as pessoas de hoje em dia, a nova geração, não tem ideia da importância da você manter a espiritualidade, né? Com De certeza. você manter a sua fé, de você ler a Bíblia, manter a sua relação com Deus. Porque no momento de dificuldade, no momento que as pessoas chegam para você e falam assim, o quê? Um queijo? Que bobeira, rapaz. O que, Arrumar que um você queijo. vai fazer com isso? É, Mas teve, foi muitas e muitas e muitas. Se o Gustavo pensa que vai tratar dos outros, vendendo queijinho de casa, oh meu Deus, mas foi muita gente de fora, não. É gente ali ao meu redor, entendeu? Coitado, o Gustavo tá pensando que vai arrumar a vida vendendo queijo. Oh, meu Deus. Teve eu sei que depois eu fiquei sabendo, um dos meus fornecedores de leite, na época, né? Que aí ele começou a me vender, tudo começou a me vender um pouquinho. Quando aumentou, que eu comecei a comprar todo mundo, a pessoa falou: agora eu quero ver o que ele vai arrumar para pagar esse leite, esse tanto de leite que tá comprando. Foi o fornecedor que falou e chegou no meu ouvido. A pessoa falou: Gustavo, o fulano tá falando, o que você vai arrumar para pagar esse tanto de leite? E eu ficava preocupado também, porque é muito leite. Eu já cheguei a comprar 800 litros de leite por dia. Entendeu? Hoje em dia, não. Mas daqui a pouco, quando começar as águas, não volta essa mesma quantidade. Entendeu? Então, pois é, ué. E a pessoa que não põe a cabeça no travesseiro e fala assim, não, meu Deus, eu sei que isso vai dar certo. vai Deus dar vai certo, abençoar. vai dar certo. Ele não toca nada. Não Ele não dá nada. conta. Porque se tudo tem... Se não tiver Deus, você não vai. Você vai até um certo ponto. Mas ali você fraqueja. Eu tenho uma irmã que ela é corretora hoje, tá bem, mas ela falou, Gustavo, hoje eu sou hoje pelo exemplo que eu vi, porque você não viu, você persistiu, começou ali do nada mesmo. Hoje não é que eu sou grande, entendeu? Não me coloco nessa condição. Mas, tipo assim, em vista do que eu era, hoje eu tô. Só de eu ter a minha casa, só de eu ter minha família, só de eu ter um trabalho onde eu posso fazer meus horários, entendeu? Posso me sustentar minha família através disso. Só para mim é uma riqueza, não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Eu não quero ter bem, não quero ter. Eu quero, assim, ter minha família, ter uma casa, um lar. E continuar, dar conta, sustentar. Dignidade. Dignidade. Dar dignidade para mim e para minha família. Então, isso é o que importa para mim. O resto a gente vai driblando. A gente corre atrás, né? Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Então, é isso aí, entendeu? Porque fácil não é, não. Hoje em dia, eu faço média de 80 cases por dia hoje. Que é a minha média, mais ou menos 70, 80 cases. Eu tenho uma clientela fiel, graças a Deus. Tenho uma clientela fiel, mas até hoje... Semana passada mesmo, a pessoa me ligou, Gustavo, mas seu queijo é muito salgado essa vez. Você que fez. Até hoje eu recebo muita crítica. Nunca fui de gostar de receber elogio. Nunca gostei, gente. Porque quando a pessoa cria uma expectativa muito grande, por exemplo, hoje, não, seu queijo tá maravilhoso, tá ótimo, tá bom. Mas vai que um dia não tá tão bom assim, essa pessoa, que exaltou, que foi acostumada, nossa, alto padrão. Ô, Gustavo, mas o que aconteceu? Essa pessoa mais mediana, que tá bom. Ele pode estar excelente, que tá bom, mas também não pode estar naquela qualidade toda, que tá bom também. Uhum. Mas a pessoa quer, nossa, mas tá ótimo, tá maravilhoso. Aí quando ele sai um pouquinho daquele estilo ali, porque o queijo depende muito, não é só da gente, depende muito do leite. Clima, né? O clima interfere muito. Ô, Gustavo, hoje, o que é vitória pra você depois de tudo que você viveu? Vitória pra mim é o que eu tenho hoje. Eu tenho paz, eu tenho uma família que me ama. Tem pessoas que trabalham o dia inteirinho. Quando eu chego na minha casa, tem pessoas lá para me colher. Eu até achei graça do meu menino. Foi antes de ontem que as irmãs da Daiane eu falou assim para juntar todo mundo hoje e assistir o Jogo do Brasil lá, né, na casa delas. Eu falei, Daiane, eu não vou não, porque é muito tarde, que começa e termina muito tarde. Aí ela falou assim, não, vamos, mas é minha irmã e tal. Aí o Kaique, meu menino, falei lá, mãe, o pai não é igual nós não, sábado e domingo nós podemos acordar à tarde. O meu pai levanta todo dia, meu pai trabalha todo dia, minha filha. Você acha que meu pai é igual nós, que no sábado e domingo ele pode acordar mais tarde? Ele trabalha todo dia que ele trabalha, você vê, trabalha de domingo. Então, quer dizer, aquilo me comoveu, sabe? Por ele tem 9 anos de idade, ele já, não, meu pai já tem uma responsabilidade enorme. Entendeu? Então ele já tem uma responsabilidade, ele já reconhece isso. Responsabilidade. Isso para mim é vitória. Outras pessoas, né? Com fornecedor, com isso. funcionário. Nossa, o meu primordial é isso.
Entendeu? Eu nunca, e desde quando eu comecei, comprar 6 litros de leite daquele menino, do meu primeiro fornecedor, eu sempre comecei com medo, mas será que vai dar para pagar? E nunca eu deixei atrasar. Eu tenho um fornecedor que me entrega muito leite, uns 300 litros de leite por dia. Ele fala comigo assim, Gustavo, se não der, se tiver apertado para você, aí às vezes a coisa vai apertar, eu sempre pago o leite no dia 20, que é o dia que pago. Aí eu pago os outros tudo e ele, como é muito, eu às vezes não tenho juntado o dinheiro todo, porque tem mais 10 dias para frente, que eu fecho o meu mês e aquilo ali, a partir, eu só vou contar, fecho meu mês no último dia do mês, e eu só vou contar com dinheiro para pagamento a partir do dia 1º. Entendeu? A partir do dia 1º. Às vezes eu chego nele e falo, Gustavo, se não der para pagar esse mês, não tem importância não. Deixa o mês que vem. Fala, se não der para me pagar esse mês, que é só, imagina o mês que vem que é 2. Como é que eu vou te pagar isso? Então, tem que dar para poder Rodar, fazer a máquina girar. Tem que dar para fazer a máquina girar. Eu tenho que tirar as despesas que a minha fábrica lá faz todo mês e as minhas despesas pessoal também, que tem que sair dali. Eu não tenho outra renda. É só aquilo ali, entendeu? Então tem que dar para fazer tudo. Porque a partir do momento que você fechou no vermelho esse mês que vem, aí as coisas desandam, igual que nós só começar mais cedo. Se não segurar, se começou a desandar, e se não tiver o pulso firme e inteligente para poder reverter enquanto tem tempo, porque se for prorrogando, as coisas vão só piorando. E quando você olha para trás, qual que foi a fase assim que mais marcou? Porque você viu que a gente conversou sobre várias fases assim, na sua vida. Qual que foi a que mais marcou você? A fase que mais me marcou foi minha infância. Foi minha infância, que foi uma das fases mais difíceis, mas foi uma das minhas fases melhores. As melhores lembranças que eu tenho hoje é da minha infância, porque, tipo assim, era sempre muita criança da minha idade, então a gente brincava, jogava bola, para pouco pegar passarinho, brincava de birosca, pulava no ribeirão sujo, entendeu? Era livre, a liberdade que a gente tinha, brincar de bola, arrancava a unha pro terreiro fora, nas pedras jogando bola, então era... A minha melhor fase que eu tive na minha vida foi da minha infância. Que era uma fase sem responsabilidade nenhuma também, né? Você só tinha que... Não tinha boletim. Não tinha nada para fazer. Eu sempre, desde cedo, eu fui sempre maduro, eu sabia, igual a gente conversou mais cedo, da dificuldade, mas aquilo ali eu não podia fazer muita coisa. Então, a melhor fase que eu vivi foi na minha infância. Agora, qual que foi, na sua trajetória toda, qual foi o maior preço que você pagou? O maior preço que eu paguei foi ter ficado 7 anos fora daqui, longe da minha família. Esse foi o maior preço que eu paguei. Porque quando eu morei lá nos Estados Unidos, tipo assim, até por solidão, questão que eu era solitário, eu tinha pessoas do meu lado, mas não era aquelas pessoas que eu queria ter, entendeu? Porque sempre você tem colega, amigo, mas o que importa mesmo é a sua família. Eu sempre fui muito família, ligado à família. Então, meu maior preço que eu paguei foi isso. Ter ficado tanto tempo longe daqui. Eu sou apaixonado com o lugar onde eu nasci, entendeu? Você vê as pessoas, assim, desmerecendo família, falando que família... Né? Não existe uma corrente ideológica que acaba diminuindo, tentando, né, desconstruir. O que você acha sobre família? A família para mim é tudo, cara. Se você não tem uma família, você não tem nada. Porque eu falo pelo tempo que eu morei lá nos Estados Unidos, eu me entreguei muito a álcool, sabe? Porque exatamente por causa da solidão. Você tem ali aqueles colegas, aqueles amigos ali, mas aquilo ali, você sabe que aquilo ali é passageiro, uma hora vai embora, entendeu? Família é uma coisa que é para sempre. Então, eu paguei um preço alto o tempo que eu morei lá nos Estados Unidos, porque é longe, sem poder vir. Quando você tá longe, mas você pode vir e voltar, é uma coisa igual lá, não. Lá você vai, você não pode voltar. Porque se voltar, você não consegue ir de novo. Então, você fica preso àquilo ali, entendeu? Então, o tempo vai passando. Igual eu cheguei, fiquei com meu pai só 6 meses. Daí 6 meses ele morreu, mas graças a Deus que eu fiquei com ele esse tempo ainda. Então eu perdi muita coisa que aconteceu aqui que eu perdi, sabe? Eu tava até comentando com o primo meu, ficou 20 anos lá. Ele falando comigo, falou, Gustavo, eu perdi tudo que aconteceu aqui durante esses 20 anos. Meu pai morreu, fulano de tal morreu. Hoje, entendeu? Tá acabado. Entendeu? E a pessoa vai e fica e depois vê que valeu a pena. Entendeu? Então, logicamente que você tem que ter um sacrifício na vida que você tem que passar. Se você quiser vencer, você tem que sacrificar alguma coisa. Porque a zona de conforto, eu não gosto da zona de conforto, não. A zona de conforto é perigosa. E eu não gosto da zona de conforto. Eu sempre tenho que estar
Tipo aqueles burros que fuga, sabe? Você sempre tem que estar atento em cima dele, senão ele te joga no chão por qualquer coisinha. Então eu tô sofrendo assim. Eu sempre acho que não tá bom. Mas também não sou paranoico, não, sabe? Sempre acho que tem que melhorar alguma coisa. Ué, faz o que pode pra vida aí. Isso. Então é isso aí, cara. Então a gente vai vivendo desse jeito e, graças a Deus, moldando as coisas do jeito honesto. A honestidade é o primordial na vida. Se você for desonesto com qualquer pessoa, acabou. Então, a honestidade é... Se você não tem honestidade, você não tem nada. Você não tem nome, você não tem nada. Meu irmão, se o seu pai estivesse aqui hoje e pudesse falar com você, ver a sua vida e falar com você, o que você acha que ele diria pra você? Ele fala assim, meu filho, você venceu. Você venceu. Não em questão financeira, sabe? Você venceu, porque hoje eu sou uma pessoa realizada. Eu não tenho muita coisa assim pra... Que eu tenho... Nossa... Não, hoje o que eu quero é continuar meu trabalho e ficar bem, tá bem com a minha esposa, com meu filho, com minha mãe, com meu irmão, com as pessoas que estão ao meu redor. Isso, graças a Deus, eu tenho, faço. Eu faço o que eu quero, entendeu? Quer dar um passeio, vamos passear. Quer sair, hoje não vamos fazer muita coisa, não vamos, entendeu? Eu fazia queijo de dia domingo, no início. Parei e falei assim, não quero ser escravo de nada. Hoje eu faço queijo de segunda. Hoje, 60 dias pra cá, até 30 dias eu fazia de segunda a sábado. Só que o menino que trabalhava comigo, ele foi pro especial para café, aí eu reduzi para de segunda a sexta. Então hoje eu faço que de segunda a sexta. Tô fazendo agora, no momento, de segunda a sexta. Mas quando ele voltar, eu volto a fazer no sábado de novo. Mas assim, hoje vamos sair, vamos coisar. Então não tem aquela pressão de estar ali agarrado aquele tempo todo, sabe? Então, eu que leve, eu quero trabalhar para viver, não quero trabalhar para morrer, não. Meu irmão, qual conselho você daria para alguém que tá hoje no aperto, assim, pensando que não tem saída? Não se desespere, que sempre tem uma saída. Não desespera, tenha fé em Deus primeiro. Tenha fé em Deus, procure estar perto de pessoas boas, procure estar sempre perto de pessoas boas, pessoas que você sabe que vai fazer que fazem a diferença na sua vida, porque isso importa muito, as pessoas que estão do seu lado, importa demais. Então, se você estiver rodeado de pessoas, cercado de pessoas boas, você vai. Porque sozinho você não é nada. Sozinho você não é nada. Seja honesto naquilo que você está fazendo, não tenta passar ninguém para trás, não tenta fazer ninguém de bobo. E seja honesto naquilo. Às vezes você pode até tomar um prejuízo, mas não dá prejuízo nos outros. Entendeu? Porque a vida vai te cobrar lá na frente. Entendeu? Se você tem uma boa reputação, você só vai pra frente. E outra coisa, tenha fé em Deus, cara. Porque Deus, sem Deus, você não é nada. E o desespero às vezes bate, sim. Mas coloca a cabeça no lugar e pensa que sempre tem uma saída. Honesta tem. Sempre tem uma saída honesta. Não é o caminho mais fácil. Mas é o caminho que vai te levar a uma vitória. Se você faz as coisas, sempre seja organizado, porque fazer as coisas na doideira também não adianta. Mas só fala, fulano e tal tá fazendo, vou fazer também. Deu certo, vai dar pra mim. Mas igual a gente tá falando, ninguém sabe do que tá por trás daquilo ali, né? Então, molda seu próprio caminho. Não faça porque os outros fez, entendeu? Faça porque eu quero fazer isso. Eu quero fazer. Se profissionaliza em tudo aquilo que você vai fazer. Você sempre está fazendo o melhor que você pode, entendeu? Meu querido, que conselho que você dá para uma pessoa que está querendo começar, mas tem vergonha de começar pequeno? Oh, meu Deus, a gente começa pequeno. Eu comecei fazendo um queijo, ia de casa oferecendo. Todo dia que eu chegava, minha mãe falava, e aí, Gustavo, vendeu tudo? E eu, graças a Deus, eu nunca voltei com queijo para trás. Nunca voltei com queijo para trás. Nem com doce. Quando eu chegava, o primeiro que eu ia, a minha mãe, ela me esperava na janela. Quando via eu chegando, ela já me esperava. E aí, Gustavo, vendeu tudo? Eu falei, graças a Deus, me vendi. Eu tinha uma blusa amarela da Igreja Nova Vida, que eu comprei. Aí a minha tia falava sempre assim. Aí quando eu chegava, e aí, Gustavo, vendeu tudo? Porque sempre tem muitas pessoas que torceram pra mim, torcem até hoje. E aí, Gustavo, vendeu tudo? Vendi. Olha, toda vez que você sai com aquela blusa amarela, que ela te dá sorte. Toda vez que você sai com essa blusa amarela, que eu te pergunto, você fala em vender. Eu falei assim, mas eu sempre vendo. Eu sempre vendo tudo, já mas não, mas aquela blusa amarela ali você não sai, é seu amuleto. Você não sai pra vender sem aquela blusa amarela. Toda vez que você for sair, você sai com aquela blusa amarela da Nova Vida. E realmente, cara, é umas coisas assim que vai
fazendo sentido, tudo é coisa de Deus mesmo. Então, a gente passa por muita coisa, cara. Eu comecei assim, minha mãe falou, porque o pessoal, tem muita gente acha que tem vergonha de chegar no outro e oferecer um trabalho. Aquilo é um trabalho, tô te oferecendo, você quer? Nunca foi, só cheguei no seu hoje, falei assim, você quer comprar? Ah, não quero. Eu não falei, não, mas compra. Se eu, igual eu tenho meus clientes, aí eu mando mensagem pra eles essa semana, Gustavo, não quero. Não, hoje não. Manda mensagem pra ele semana que vem. Não, hoje não. Quer dizer, com 2 semanas deu pro cara comer um queijo. Se na terceira ele não quiser, porque ele não tá querendo mais, não é? Eu não mando mais. Aí eu falo com ele, olha, da segunda eu já falo. Quando você precisar, é só você me falar que eu levo aí pra você. No dia que você precisar. Se ele não me mandar mensagem, porque não precisou. Aí depois ele fala que você parou de me oferecer queijo. Eu falei, não, olha lá na mensagem. Eu falei, quando você precisar, me fala que eu levo. Então, quer dizer, eu nunca fui aquela pessoa invasiva de chegar, querer a pessoa comprar. Porque não adianta, você compra uma vez. Você compra se você quiser. Se você achar que tá bom. Então, seu serviço, qualquer serviço que você for oferecer pra pessoa, tem que ser um serviço bom. Por quê? Porque você não precisa, você não pode vender aquilo uma vez só. Você tem que vender direto. O seu produto você tem que vender direto. Porque você não pode vender uma vez só. Então você vai tentar enganar uma pessoa, ninguém engana ninguém por muito tempo. Entendeu? Então você tem que ser firme naquilo que você está. Tem muita gente que tem vergonha, né? Nossa, muita gente. E não tem nada. Porque, tipo assim, você chega numa pessoa, se oferece 10, não quer? Se um querer, já tá bom, peraí. Já tá bom. Então, o não você vai receber muita. Tinha vez que eu saía com 12, 13 queijos. Eu saía lá de casa, passava pelo Remígio, descia na usina, passava pelos Reis, descia em Tronqueiras, não conseguia vender tudo. Aqui no Coroaci que eu ia vender o resto, mas eu não voltava com queijo. Em nome de Jesus, não vou voltar com esse queijo para trás. E fazia essa rota toda para vender 12 queijos. Aí um dia até um menino que trabalha comigo, aí eu consegui um menino formou um cliente lá de Valadares. Aí ele pegava lá no Douglas, levava para ele no Douglas, nos Procópio. Aí uma vez ele falou assim, ele pegava sempre 20, 25 queijos. Aí uma vez ele falou assim, Gustavo, manda pra mim dessa vez só 12 queijos, porque sobrou da semana passada. Aí eu falei comigo, aí leva os 12 queijos pra ele. Ele falou assim, Gustavo, mas você é doido, você sair daqui pra ir lá levar 12 queijos? Eu falei, rapaz, você vai pegar a moto aqui, vai colocar esse queijo na garupa da moto, com meia hora no máximo pra você ir proseando com os outros na estrada. Você vai gastar meia hora pra ir lá, chegar, entregar o cara jogar o Pix na minha conta e você voltar aqui. Eu pegava 12 queijos e saía daqui, fazia essa rota todinha pra vender os 12 queijos. Às vezes desses 12 ficava 7, 8 fiados pra me receber semana que vem. Agora você falando sair daqui com 12 queijos pra só chegar e entregar, entendeu? Então é isso, que as pessoas querem as coisas muito fácil, entendeu? Hoje, se a pessoa me falar que eu tô precisando de um queijo, você traz pra mim, levo. Porque eu já rodei muito. Eu já rodei muito pra vender um queijo. Às vezes a pessoa lá no corpo, não, aquela pessoa ali, os de cara, mas aquela última lá, toda vez que eu vou lá, ela compra. Então eu passava por Gustavo, não, hoje não, mas eu chegava lá em cima. Não, Gustavo, o queijo, deixa o queijo aqui pra mim. Então eu rodava muito só para entregar aquele queijo para aquela pessoa lá naquela distância. E voltava satisfeito. Entendeu? Graças a Deus, esse aí comprou. Esse cara não comprou hoje, mas talvez ele não comprou hoje, mas semana que vem eu chegava, não, Gustavo, hoje eu quero. Hoje deixa um para mim aqui, que hoje eu já quero. Aí tinha dia que eu chegava na metade da estrada, já tinha vendido meus queijos tudo. Dali eu voltava pra trás. E tinha vez que eu fazia essa rota todinha e ia acabar de vender ele aqui no Coroaci. Chegava em um, no outro, até vender tudo. Tinha que chegar às 9 horas da noite, pra sair de casa 2 horas da tarde. Chegar lá às 9 horas da noite pra vender 12 queijos. E a chuva caindo. E tudo, entendeu? E eu nunca me importei com isso. Não, pode chover, graças a Deus. Chego e vou e chego. Entendeu? Então foi muita luta no início, muita luta. Mas sempre foi gratificante. Porque todos os queijos que eu saí, eu sempre vendi. E as pessoas sempre, as que não compravam, sempre falavam bem do meu queijo. Sempre falou. Entendeu? Então eu já voltava na próxima semana ainda. Mais motivado. Então tinha vezes que, igual eu tô te falando, na metade eu já tinha vendido o queijo todo. Mas tinha vezes que eu vou me frustrar por conta disso? Não, gente. Não, graças a Deus eu vendi. Eu rodei 2, 3, 4 vezes mais. Rodei, mas eu tô aqui para isso. Para fazer o meu produto chegar no cliente. E chegou, graças a Deus, hoje em dia. Para quem eu vendo, porta é só aqui em Coroaci. As pessoas me encontram às vezes até. Gustavo, você não tá indo lá mais? Por favor, é falta de tempo, é falta de coisa que eu tô entregando mais. Então, hoje eu tenho muito cliente que pega muito queijo, entendeu? Então, eu já faço. Se você for lá em casa agora,
Fala, Gustavo, eu te dou você 10 mil reais num queijo pra você pegar, buscar na sua casa agora, eu perco seus 10 mil reais, porque eu não tenho nem um queijo pronto lá. Entendeu? Graças a Deus. Tá tudo, já tá tudo entregue. Então, quer dizer, e é uma quantidade enorme de queijo que eu faço. Então, Mas aquele, já tive naquela vida ali, de fazer 10, 12 queijos, custava vender eles. Vendi, não, hoje não vendo. Não. Vou naquele ali. Não, Gustavo, hoje não. Não, Gustavo, hoje não. Mas só me dá um. Quando aquele pegava, não, pá, que já era um gás, né? Não vou. Até chegar no outro com mais vontade ainda, não quero outro. Daí a pouco eu pensava que não já tava sem queijo, entendeu? A motinha, na caixa, na garupa, entendeu? E assim foi indo, né? Eu fui moldando meu caminho. Graças a Deus, hoje eu já tenho meu cliente próprio, já, entendeu? Só toda a quantidade que eu faço vende, graças a Deus. Então Graças a Deus. é obra de Deus. Gustavo, meu irmão, que bênção, que prazer foi ouvir sua história, entendeu? Deus abençoe você ricamente. Obrigado, meu irmão, por ter tirado um tempo para estar aqui com a gente, compartilhando seu caminho conosco. O prazer foi todo meu. Nossa, eu que te agradeço pela oportunidade de estar mostrando, falando com as pessoas, né, que o caminho não é fácil, mas fé em Deus e foco a gente chega. A gente chega. E o sucesso não é dinheiro. O sucesso não é dinheiro. O sucesso é você ter tranquilidade na sua vida, entendeu? Ter paz, ter tranquilidade. Então, isso para mim é sucesso. E graças a Deus eu tenho. Tem paz, tem tranquilidade, tem tudo que eu preciso. Graças a Deus. Então, é de dignidade. Porque você não vai em terra nenhuma sem dignidade. Então, tudo que você fazer, seja honesto naquilo que você faz. Seja honesto com o seu cliente, com o seu fornecedor. Seja honesto com sua família, entendeu? Seja honesto em tudo que você vai fazer. Que a coisa vai dar certo. Com certeza. Muito obrigado, meu irmão. Eu te agradeço. Deus abençoe você Amém. ricamente. Se essa história te lembrou alguém que está recomeçando a vida, compartilha com ele. E não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram. O link está aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever aqui no YouTube, porque vai ajudar a dar voz a muitas outras pessoas que têm uma história brilhante, mas as pessoas não sabem, as pessoas acabam não conhecendo. Muito obrigado. Deus abençoe você.